Sai da minha casa. Mark Reynolds apontou para a porta da frente, a voz cortando o ar da tempestade como uma faca. Hoje à noite. Agora. Faz as malas e desaparece. Sarah Whitmore não gritou. Não implorou. Ela simplesmente olhou para o marido de 7 anos e assentiu com a cabeça. O que Mark não sabia naquele momento, o que ele jamais poderia ter imaginado em toda sua arrogância, era que ele acabará de ordenar a proprietária de uma mansão de 12 milhões de dólares que saísse da própria casa, e ele havia assinado a sua própria destruição com 3 palavras. Antes de continuarmos, se essa história já está fazendo seu coração bater mais forte, assine nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história como essa. E deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa história chegou. Agora vamos voltar ao começo. Porque para entender como um homem perde tudo em uma única noite, você precisa entender o quanto ele acreditava que era dono de tudo. Mark Reynolds era o tipo de homem que entrava em um cômodo e imediatamente calculava o seu próprio valor em relação a todos os outros que estavam ali. Ele fazia isso em jantares. Fazia isso em salas de reunião. Fazia isso na própria mesa da cozinha, olhando para a esposa Sarah em uma terça-feira de manhã e pensando, ela não cabe mais na minha história. Esse pensamento vinha crescendo há meses. Quieto no começo, como mato brotando por baixo do assoalho. Depois mais alto. Depois impossível de ignorar. Mas estamos pulando etapas. Porque para entender a noite em que Mark Reynolds mandou a esposa embora, você precisa entender o homem que ele acreditava ser. E mais importante ainda, o homem que ele havia decidido se tornar. Mark cresceu em Rockford, Illinois, em uma casa onde o dinheiro era sempre discutido em sussurros e ausências. O pai trabalhava em dobro em uma fábrica e ainda assim chegava em casa cheirando a fracasso, na visão do jovem Mark. A mãe recortava cupons na mesa da cozinha com a determinação concentrada de uma mulher que sabia exatamente o quão fina era a margem de segurança da família. Eles não eram pobres da forma que aparece no noticiário da noite. Eram pobres da maneira silenciosa e desgastante que molda a psicologia inteira de uma criança. Do jeito que faz um menino decidir, lá pelos 12 anos de idade, que jamais vai ser assim. Então Mark Reynolds se construiu, peça por peça, década por década, bolsa de estudos por bolsa de estudos. Era brilhante. Ninguém poderia tirar isso dele. Passou pela Northwestern e graças ao mérito acadêmico, trabalhou em estágios com a ferocidade de um homem fugindo de um prédio em chamas. Aos 32 anos, havia chegado a Argrove Capital Management, uma das mais prestigiosas empresas de gestão de patrimônio de Chicago. Aos 37, era gerente sênior de portfólio. Aos 39, a idade em que nossa história começa, acabará de receber a maior promoção de sua carreira. Vice-presidente executivo, com um pacote de compensação que ultrapassava $400 mil anuais. $400 mil. Mark repetia esse número para si mesmo na frente do espelho às vezes. Não por vaidade ou não só por vaidade. Em parte por incredulidade. Em parte como prova. Vê isso, pai. Vê o que eu construí do zero. O problema com homens que se constroem sozinhos do nada é que eles frequentemente desenvolvem um sistema de contabilidade para tudo e para todos em suas vidas. Mark Reynolds tinha, sem perceber completamente, começado a manter um registro do próprio casamento. E Sarah Whitmore Reynolds na contabilidade privada de Mark não equilibrava as contas. Mark a conhecera 8 anos antes, em um leilão beneficente, um daqueles eventos elegantes na Lake Shore Drive, onde o champanhe é melhor do que a conversa e todos estão interpretando uma versão de si mesmos que ensaiaram desde a faculdade de negócios. Sarah estava levemente afastada da multidão, segurando uma taça de água com gás, usando um vestido simples azul marinho que não tinha nada a ver com aquela festa. Sem joias, exceto pequenos brincos de pérola. Nenhuma performance. Mark foi atraído por ela imediatamente, o que o confundiu até mesmo naquele momento, porque ela era o oposto de tudo que ele estava perseguindo. Sarah era quieta em ambientes que exigiam barulho. Era discreta em espaços construídos para o exibicionismo. Ria de coisas que as outras pessoas do seu círculo nem se davam ao trabalho de achar engraçado. Fazia perguntas que não eram sobre status ou conquistas. Ela tinha essa maneira de ouvir, plena e completamente, que fazia você se sentir a pessoa mais importante do mundo. Não porque ela estivesse lisonjeando, mas porque ela estava genuinamente interessada. Mark se apaixonou da forma como os homens cautelosos se apaixonam, devagar, depois completamente, depois com aquela sensação ligeiramente aterrorizante de alguém que se comprometeu com algo antes de entender completamente os termos.
Eles se casaram no ano seguinte, e quase imediatamente após o casamento, mudarão-se para a mansão em Lake Forest. É aí que a contabilidade de Mark sempre conteve um erro crítico. Um erro que ele nunca se deu ao trabalho de auditar. A mansão na Lakeview Drive em Lake Forest era espetacular por qualquer medida. 12.000 pés quadrados de elegância artesanal, assentados em 3 acres de jardins bem cuidados que desciam em direção ao Lago Michigan. 6 quartos. Uma biblioteca com estantes de mogno originais. Uma adega que poderia pertencer a um pequeno hotel europeu. E uma cozinha que um chefe profissional não acharia insuficiente. O tipo de casa que fazia as pessoas reduzirem a velocidade do carro na frente dela. Mark sempre assumiu que o arranjo era simples. Sarah tinha dinheiro de família, o dinheiro antigo, do tipo quieto que não se anuncia. A casa estava sendo mantida por alguma estrutura de fideicomisso familiar, ela havia explicado no início do relacionamento, mas eles viveriam lá e ele contribuiria com os custos operacionais. Um valor modesto pelos padrões da propriedade. Um número que fazia Mark sentir que estava pagando a sua parte. Ele nunca pediu os documentos. Por que pediria? Era um homem bem-sucedido com uma renda de sucesso. A casa era o seu lar. Ele a transformou em seu reino. Fazia jantares da empresa lá, trazia colegas e clientes pelo foyer grandioso, deixava as pessoas admirarem a vista do lago do terraço dos fundos e aceitava os elogios com a graça casual de um homem para quem essas coisas eram simplesmente a ordem natural das coisas. Em 7 anos ele nunca perguntou uma única vez, cujo nome está na escritura. Um homem que acredita ser a pessoa mais importante em todos os cômodos raramente para verificar a arquitetura do próprio cômodo. Sarah, por sua parte, nunca corrigiu essa impressão. Ela não estava escondendo nada maliciosamente. A informação simplesmente nunca foi solicitada, e ela não era o tipo de mulher que voluntariamente divulgava seu histórico financeiro para calibrar como as pessoas a tratavam. Sarah aprenderá ainda jovem que no momento em que você anuncia a sua riqueza, você para de conseguir confiar no que vê nos olhos das pessoas. Então ela não disse nada, e Mark assumiu. E essa suposição se tornou o alicerce da identidade dele. Agora, no ano anterior à noite da tempestade, algo mudou em Mark Reynolds. Algo que vinha crescendo silenciosamente se revelou na forma de Victoria Lane. Victoria Lane entrou na Argrove Capital como analista sênior 18 meses antes da noite da tempestade. Tinha 31 anos, era ferozmente ambiciosa, e possuía o dom particular de identificar o que um homem poderoso queria ouvir e entregar isso com precisão cirúrgica disfarçada de admiração. Victoria apareceu pela primeira vez na órbita de Mark durante uma reunião de planejamento estratégico. Mark havia apresentado um conceito de reestruturação de portfólio que vinha desenvolvendo há meses. Agressivo, sofisticado, o tipo de movimento que separa os executivos que leem relatórios dos que escrevem o futuro. Depois da reunião, Victoria ficou para trás. Isso foi excepcional, ela disse. Não da forma que as pessoas dizem para ser educadas. Da forma que um predador diz quando reconhece algo que quer. Obrigado, disse Mark, recolhendo seus materiais. Eu falo sério. A estrutura de risco ajustado na exposição a mercados emergentes. A maioria das pessoas na sala não entendeu completamente o que você estava propondo. Eu entendi. Mark a olhou então. Realmente olhou. Você acompanhou a lógica dos derivativos. Ele perguntou. Eu acompanhei tudo, ela disse. Onde você estudou? Esse foi o começo. É importante entender algo sobre homens como Mark Reynolds. Quando encontram mulheres como Victoria Lane, nem sempre, ou nem principalmente, é atração física. É sobre ser visto. É sobre encontrar alguém que reflete de volta a versão de si mesmo que você passou a vida inteira construindo. Victoria olhava para Mark e via o titã que ele acreditava ser. Sarah olhava para Mark e via o homem que ele realmente era, o que era ao mesmo tempo mais e menos do que o titã. Mark começou a ficar até tarde no escritório. Primeiro por razões legítimas. Depois por razões mais difíceis de definir e mais fáceis de não examinar. Victoria estava sempre lá. Afiada, engajada, perfeitamente calibrada. Você merece mais do que está se conformando em ter, ela disse a Mark numa noite de novembro, quando estavam sozinhos na sala de reuniões com comida para viagem e planilhas. Era apresentado como uma afirmação sobre a trajetória de carreira dele na empresa. Mas os dois sabiam que não era só sobre carreira. Não estou me conformando, disse Mark. Victoria inclinou a cabeça. A casa, a esposa, a rotina. Mark, você cresceu além de tudo isso. Você sabe que sim. Sarah é.
Tenho certeza que ela é uma mulher perfeitamente agradável, disse Vitória com aquele desdém particular que envolve crueldade e irrazoabilidade. Mas agradável não é o que você precisa mais. Agradável é o que você precisava quando ainda estava construindo. Você já construiu, Mark. Você chegou. Não acha que merece alguém que consiga ficar naquela casa e realmente estar à altura do que ela representa? Mark não respondeu, mas também não discutiu. E esse silêncio foi o ponto de virada. Ao longo dos meses seguintes, a distância entre Mark e Sarah se transformou silenciosamente de uma lacuna em um abismo. Mark parou de voltar para o jantar sem avisar. Parou de perguntar sobre a semana de Sarah. Parou de notar as pequenas coisas que ela fazia, as flores frescas que Sarah arranjava no hall de entrada, os livros que Sarah deixava na mesinha de cabeceira dele achando que ele gostaria, a forma como Sarah sempre se certificava de que o café preferido dele estava em estoque, mesmo ela não o bebendo. Mark parou de vê-la. Sarah percebeu. Claro que percebeu. Ela não era uma mulher ingênua. Era profundamente perceptiva, e havia estado observando o casamento mudar da forma como o jardineiro cuidadoso observa uma planta que parou de responder à água, com atenção, com paciência e com uma tristeza quieta e crescente. Sarah tentou da forma discreta que pessoas privadas tentam. Sugeriu uma viagem a Portugal. Eles sempre haviam falado em Portugal. Mark disse que estava ocupado demais. Sarah planejou um jantar em casa, do tipo que costumavam ter no início do casamento, quando tudo ainda era fácil. Mark cancelou uma hora antes com uma mensagem de texto. Numa noite, Sarah sentou à sua frente na cozinha, depois da meia-noite, quando Mark havia acabado de chegar em casa, e perguntou diretamente: Mark, o que está acontecendo com a gente? Mark olhou para ela por cima da bancada da cozinha e disse: não sei do que você está falando. Foi a mentira mais devastadora que uma pessoa pode contar. Não porque fosse viciosa, mas porque foi uma escolha. Mark sabia exatamente do que Sarah estava falando. Você sabe sim, disse Sarah quietamente. Mark saiu da cozinha. Isso foi 3 meses antes da tempestade. Nesses 3 meses, Victoria Lane havia passado de insinuação para ação. Mark e Victoria ainda não estavam, como ele descreveria cuidadosamente, envolvidos. Mas o limite emocional havia sido completamente cruzado, e os dois sabiam que o limite físico era apenas uma formalidade que esperava apenas que Mark se libertasse oficialmente do casamento. Mark começou a pensar em sua vida como um projeto de reforma, derrubar a estrutura velha, começar do zero. Ficar com as partes boas, a casa, a carreira, o status, e substituir o que não estava funcionando. Sarah, nessa metáfora arquitetônica, havia sido classificada como uma parede estrutural que ele havia decidido ser não essencial. Mark não conversou com ninguém sobre esse plano, nem com os poucos amigos de verdade que tinha, nem com o colega James, que o conhecia há 12 anos e diria algo inconveniente. Conversou com Victoria, que refletia o plano de volta para ele como se fosse coragem e não egoísmo. Você não está sendo cruel, disse Victoria. Está sendo honesto, finalmente honesto. Há uma diferença. Ela não fez nada de errado, disse Mark uma vez. O último canto honesto de si mesmo falando. Não, Victoria concordou. Mas você a superou. Não é culpa dela. Não é sua culpa também. É simplesmente onde você está. Mark escolheu acreditar nisso. Na semana antes da tempestade, Mark almoçou com Daniel Howe, um sócio de um escritório de direito de família que 2 colegas seus haviam usado em divórcios. Mark não contratou Daniel. Apenas fez perguntas, consultou, colheu informações como o general que já decidiu entrar em guerra, mas quer revisar o terreno primeiro. Daniel perguntou sobre bens. Mark descreveu a casa, o salário, o que entendia ser o quadro financeiro. Daniel perguntou com cuidado e profissionalismo, e a propriedade em Lake Forest está em nome conjunto ou há uma estrutura de fideicomisso? Há um fideicomisso familiar, disse Mark com a confiança de um homem que não verificou esse fato. Mas moramos lá há 7 anos. Eu contribuí com os custos o tempo todo. Daniel assentiu, anotou algo, disse que precisaria ver os documentos reais antes de poderem discutir a estrutura patrimonial. Mark disse que os reuniria. Nunca reuniu, porque em sua mente, na arquitetura brilhante e certa do próprio ego, ele já sabia a resposta. Era o homem daquela casa havia 7 anos. Caminhara por aqueles cômodos com a autoridade de um proprietário. Tinha o salário, a posição, a presença. Claro que era o dono. Algumas suposições são tão confortáveis que se tornam estruturais em si mesmas. A noite da tempestade chegou numa terça-feira de março. Mark voltou para casa às 21h30.
Havia estado com Vitória, um jantar, uma longa conversa que havia terminado com ela olhando para ele e dizendo, simples e diretamente, até quando você vai esperar? Mark havia dirigido de volta para casa pelo início da tempestade com a decisão já tomada. Não foi impulsivo, ou não completamente. Havia sido construída por meses. Aquela noite era simplesmente a noite em que se tornaria uma sentença. Sarah estava na biblioteca quando Mark entrou. Tinha um livro no colo, mas não estava lendo. Ela olhou para cima quando Mark entrou com a expressão de uma mulher que esperou por algo que conseguia sentir vindo, mas não conseguia nomear. Mark não se sentou. Quero conversar com você, ele disse. Certo, disse Sarah. Quero que você ouça e não quero que isso vire uma cena. Algo se moveu nos olhos de Sarah. Não medo, não raiva, algo mais composto do que qualquer um dos dois. Tudo bem, disse Sarah. Mark ficou de pé no centro da biblioteca, a sua biblioteca, ele pensava e disse, quero um divórcio. Quero isso há algum tempo. Não disse porque ficava achando que se resolveria sozinho, mas não vai. Queremos coisas diferentes. Estamos em lugares diferentes. Acho que estamos assim há muito tempo. Sarah pousou o livro com muito cuidado no braço da cadeira. Em lugares diferentes, ela repetiu. Sim, posso te perguntar uma coisa. Uma pausa. Tudo bem. Tem alguém? A pergunta pousou na sala como uma pedra em água parada. Não é esse o ponto, disse Mark. E foi nesse momento que Sarah Whitmore olhou para o marido por um longo instante, 7 anos de casamento, 8 anos de conhecê-lo, comprimidos em 5 segundos de silêncio absoluto, e entendeu tudo. Certo, disse Sarah. Só isso. Certo. Vou precisar que você tome providências para sair. Não era uma pergunta. A casa quer dizer. Dada a situação, faz mais sentido que você vá. Ainda não era uma pergunta. Era uma declaração. Limpa e completa. Sei que é. Hoje à noite, ela perguntou. Mark hesitou ligeiramente. Acho que é mais limpo assim. Sarah se levantou. Estava usando um cardigan cinza e calças escuras, simples como sempre. Olhou para Mark com a expressão de uma mulher que acabou de ver confirmado algo que vinha suspeitando silenciosamente há meses. Não devastação. Não raiva. Algo muito mais perturbador, clareza. Então vou hoje à noite, disse Sarah. Sarah, você pode levar tempo para... Não, disse Sarah. Se hoje à noite é o que você precisa, então hoje à noite. Sarah passou por Mark sem tocá-lo. Mark ouviu os passos de Sarah na escada medidos sem pressa, e ficou parado na biblioteca da mansão de 12 milhões de dólares que acreditava ser o seu reino, ouvindo a esposa fazer as malas num quarto acima da sua cabeça. Levou 22 minutos. Sarah desceu com uma bolsa que não estava nem cheia. Tinha levado roupas, seus documentos pessoais, o relógio da avó e quase mais nada. A casa estava cheia de coisas. Sarah levou quase nenhuma delas. Sarah parou no hall de entrada e olhou para trás uma última vez. Espero, disse Sarah com uma compostura que o assombraria pelo resto do ano, que você encontre o que está procurando, Mark. Mark abriu a porta da frente. A tempestade os atingiu a ambos, fria, furiosa, a fúria de Chicago em meados de março. Sarah caminhou para dentro dela sem pestanejar. Mark fechou a porta. Mark ficou parado no hall da mansão de 12 milhões de dólares, ouvindo a chuva, e sentiu a única coisa que não esperava sentir naquele momento. Não alívio. Não liberdade. Algo mais frio. Algo que não teria um nome para ele até a manhã seguinte, quando um carro que ele não reconhecia entrou na garagem às 8h45, e um homem em um terno cinza com uma maleta caminhou até a porta da frente e tocou a campainha com a tranquilidade despreocupada de alguém que está exatamente na hora certa. Mark aprenderia o nome do homem em aproximadamente 30 segundos. Daniel Cross. E Daniel Cross diria a Mark algo que reestruturaria cada suposição que Mark Reynolds já havia feito sobre o chão sob seus próprios pés. Mas essa história, esse desmoronamento devastador e irrefutável, vem a seguir. De qual cidade você está assistindo agora mesmo? Deixe nos comentários. Quero ver até onde essa história viajou. E se você ainda não se inscreveu, faça agora, porque o que acontece na próxima manhã muda tudo. A chuva havia parado em algum momento antes do amanhecer, mas Mark não havia dormido. Mark havia passado a noite no quarto principal, o seu quarto. Ele continuava se lembrando, passando pela mesma sequência de emoções que homens em sua posição sempre percorrem depois de tomarem uma decisão que vem construindo há meses. Primeiro, a sensação limpa e leve de ter finalmente feito. O alívio da ação depois da paralisia. Depois, por volta das 2 da manhã, algo mais quieto.
Um silêncio que não era paz. Mas como silêncio depois que uma porta se fecha numa casa que costumava ter barulho. Mark levantou às 6 da manhã, fez o próprio café. Sarah sempre havia sido a que fazia o café primeiro, um fato que se apresentou a Mark na cozinha com uma força inesperada. Mark ficou parado no balcão à luz cinza da manhã, bebendo o preto porque não se lembrava onde o açúcar era guardado, e disse a si mesmo que estava tudo bem. Isso era o começo. Novos capítulos sempre parecem estranhos no início. Às 7 da manhã, Mark havia tomado banho, se vestido e estava sentado na mesa da cozinha com o laptop revisando os mercados da manhã com o foco disciplinado de um homem que usa o trabalho como arquitetura, uma estrutura para habitar quando todo o resto parece sem paredes. Mark mandou uma mensagem para Vitória às 7h15. Apenas 4 palavras, está feito. Ela foi embora. A resposta veio em menos de 1 minuto. Uma única linha que conseguia parecer ao mesmo tempo calorosa e perfeitamente calibrada, do jeito que tudo que Vitória fazia parecia. Estou orgulhosa de você. Jantar hoje à noite. Mark digitou de volta, sim. Mark se sentiu naquele momento como um homem que apostou tudo em uma mão e assistiu as cartas caírem a seu favor. Limpo, decidido em frente. A campainha tocou às 8h47. Mark não esperava ninguém. Mark franziu o senho, largou o café e caminhou até a porta da frente com a leve irritação de um homem cuja rotina matinal foi interrompida. O homem parado no degrau da frente estava em seus 40 e poucos anos, com o tipo de rosto que aprendeu ao longo de décadas a não comunicar quase nada, terno cinza bem ajustado, maleta de couro, uma postura que dizia, já fiz isso muitas vezes antes, não estou com pressa, e você não vai me abalar, Sr. Reynolds, disse o homem. Sim, meu nome é Daniel Cross. Sou advogado empresarial. Estou aqui em nome de Sarah Whitmore. Daniel Cross fez uma pausa. E nessa pausa, algo sobre a forma como Daniel Cross disse o nome de Sarah, o nome completo dela, Whitmore, não Reynolds, se registrou em algum lugar abaixo da atenção consciente de Mark. Como uma nota tocada numa frequência que você sente antes de ouvir. Posso entrar? Mark recuou sem ter decidido completamente fazê-lo. Do que se trata? Daniel Cross caminhou pelo hall de entrada com a passada medida de um homem entrando num espaço que tem todo o direito de entrar. Daniel Cross pousou sua maleta na mesa do corredor, a mesa de Mark, na casa de Mark, e a abriu com a eficiência treinada de alguém que sabe exatamente quais documentos estão em cima. Sr. Reynolds, disse Daniel Cross, preciso informá-lo de várias coisas esta manhã, e eu o encorajo a ouvi-las completamente antes de responder. Isso é aceitável. O que está acontecendo? A voz de Mark tinha uma ponta agora. Ainda não era alarme propriamente. Mas como a sensação antes do alarme, quando o corpo sabe algo que a mente ainda se recusa a aceitar. A propriedade neste endereço, disse Daniel Cross, e Daniel Cross a nomeou, com o endereço completo, está na sua totalidade sob o fideicomisso da família Whitmore, estabelecido em 2003. Daniel Cross produziu um documento, depositou-o na mesa do corredor ao lado da maleta com a exatidão de um cirurgião pousando um instrumento. Sarah Elaine Whitmore é a única beneficiária e administradora desse instrumento. Ela o é desde que o pai de Sarah alterou o fideicomisso em 2009. Mark encarou o documento. Estou ciente de que há uma estrutura de fideicomisso, disse Mark. Conversamos sobre isso. Tenho certeza que conversaram, disse Daniel Cross com uma neutralidade que era de alguma forma pior do que sarcasmo. No entanto, quero ter certeza de que o senhor entende os termos específicos. O senhor não tem nenhum interesse de propriedade nessa casa. Nenhum. Seu nome nunca apareceu na escritura, no documento de fideicomisso ou em qualquer instrumento de hipoteca ou garantia associado a este endereço, porque não há hipoteca. A propriedade é de propriedade plena e exclusiva do fideicomisso. O café que Mark havia bebido parecia de repente muito distante. Eu contribuí com os custos operacionais, disse Mark. Uma contribuição mensal de manutenção, sim. Acordada informalmente no início do casamento. Daniel Cross produziu um segundo documento. Esse arranjo, Sr. Reynolds, constitui inquilinato. Um acordo de ocupação permitida. Não cria interesse de propriedade. Não cria patrimônio. E está, a partir de ontem à noite, quando a Sra. Whitmore exerceu formalmente seus direitos sob o instrumento de fideicomisso, revogado. A palavra pousou como algo físico. Revogado. Seu acesso a esta propriedade foi revogado a partir da meia-noite de ontem à noite.
Estou aqui esta manhã como cortesia profissional para informá-lo diretamente, em vez de por meio de uma notificação judicial, que era a alternativa disponível para a Sra. Whitmore. Daniel Cross olhou para Mark com o olhar firme de um homem que não ensaiou nada disso porque já o fez vezes suficientes para não precisar de ensaio. Também estou aqui para informá-lo de que o senhor é agora considerado um ocupante não autorizado desta propriedade. A palavra atingiu Mark de forma diferente. Não autorizado. Mark sentiu isso percorrer seu corpo como água fria. Isso é. Mark começou. Parou. Recomeçou. Isso é absurdo. Fomos casados por 7 anos. Morei nessa casa por 7 anos. Você não pode simplesmente. Sr. Reynolds. A voz de Daniel Cross não se elevou. Não suavizou tampouco. Simplesmente permaneceu exatamente o que era. A lei de Illinois é bastante clara sobre isso. A propriedade nunca foi propriedade conjugal. Foi mantida em um fideicomisso separado que data de antes do casamento. Sua coabitação não cria interesse legal. Sua contribuição para os custos de manutenção não cria interesse legal. E a dissolução formal do arranjo matrimonial que ocorreu ontem à noite, iniciada pelo senhor, removeu a cortesia de ocupação permitida que a Sra. Whitmore vinha estendendo a você. Mark sentiu o chão físico real, se tornar incerto sob seus pés. Não literalmente. Mas a sensação era física. Aquela sensação específica de um homem que esteve parado em algo que acreditava ser sólido descobrindo que era, e sempre foi, suspenso. Ela não pode fazer isso, disse Mark. E mesmo enquanto dizia, Mark se ouviu. Ouviu como soava. O eco dessas exatas palavras, ela não pode fazer isso, ressoando pelas paredes de uma casa que nunca havia sido sua. Ela fez, disse Daniel Cross simplesmente. Houve um silêncio no hall de entrada. A luz da manhã entrava pelas janelas laterais. Do lado de fora, um carro passou na Lakevial Drive. O mundo continuou em seu ritmo ordinário, indiferente ao colapso estrutural total acontecendo dentro do corredor do número 1847 da Lakevial Drive. Quanto tempo tenho? Perguntou Mark. E o simples fato de fazer essa pergunta, a redução de Mark àquele momento a um homem perguntando quanto tempo antes de ser obrigado a desocupar, foi a primeira ferida real. Não a informação. A pergunta. A Sra. Whitmore autorizou uma janela de 72 horas para o senhor retirar seus pertences pessoais, roupas, documentos pessoais, itens que são inequivocamente seus e podem ser verificados como pré-existentes ou individualmente adquiridos. Daniel Cross alcançou a maleta mais uma vez e produziu um documento final, uma notificação formal impressa em papel timbrado legal com a assinatura de Sarah no final, na caligrafia limpa e sem pressa de uma mulher que nunca teve dúvidas sobre quem era. Após 72 horas, providenciaremos para que a propriedade seja formalmente protegida e quaisquer itens restantes serão catalogados e mantidos. Mark pegou o documento. Olhou para a assinatura de Sarah. Havia visto aquela assinatura milhares de vezes em cartões de aniversário, em listas de compras, na nota que Sarah lhe deixará uma vez no travesseiro e que Mark nunca havia contado a ninguém porque teria exigido admitir que alguém o conhecia assim tão bem. A mão de Mark tremia ligeiramente. Ele a fez parar. Há mais alguma coisa? Perguntou Mark e sua voz estava muito cuidadosa agora, da maneira que as vozes ficam cuidadosas quando a pessoa por trás delas está trabalhando muito duro. Mais uma coisa, disse Daniel Cross. Daniel Cross alcançou o bolso lateral da maleta e produziu algo menor, um cartão de visita que não era o seu próprio. A Sra. Whitmore me pediu para deixar isso com você caso tenha perguntas que exijam comunicação direta. Daniel Cross pousou o cartão na mesa do corredor. Ela não atenderá o celular pessoal. Esse número vai para o advogado dela. O advogado dela. É claro que Sarah tinha um advogado. Ela tinha um fideicomisso de 12 milhões de dólares e uma família com história suficiente para precisar de um advogado de patrimônio desde 2003. E Mark havia passado 7 anos nessa casa sem parar uma única vez para entender o que isso significava. Daniel Cross fechou a maleta com um clique suave e definitivo. Eu me viro, disse Daniel Cross. O que era por si só uma declaração de que Daniel Cross também se sentia mais em casa naquele corredor do que o homem parado nele. A porta da frente se fechou. Mark ficou sozinho no hall de entrada de uma casa que nunca havia lhe pertencido. Mark ficou lá por algo que pode ter sido 2 minutos ou 10. Mark genuinamente não teria conseguido dizer. O tempo estava fazendo algo estranho, movendo-se de uma forma desconectada do seu ritmo habitual,
da forma que age no imediato aftermath de um acidente de carro, antes que a dor se registre e o cérebro alcance a realidade. Então Mark ligou para Vitória. Vitória atendeu no segundo toque. Bom dia. O advoga preciso que você venha, disse Mark. Agora. Algo aconteceu. Uma pausa. Que tipo de algo? A casa, Vitória. A casa não é. Mark parou. Forçou-se a dizer. A casa não é minha. Outra pausa mais longa desta vez. O que você quer dizer que não é sua? É da Sarah. Sempre foi da Sarah. Está em um fideicomisso familiar. O nome dela, o fideicomisso dela, a propriedade dela. Cada frase saiu com a qualidade entrecortada de um homem ainda montando o que sabe em algo que seu cérebro vai aceitar como real. Tenho 72 horas para tirar minhas coisas. Silêncio na linha. O tipo de silêncio que tem textura. Vitória. Estou aqui, disse Vitória. Você pode vir. Outra pausa e essa contou algo a Mark antes de Vitória falar. Essa pausa tinha uma qualidade que Mark nunca havia ouvido de Vitória antes. Cálculo. Reavaliação. O som de uma mente reorganizando seus modelos. Mark disse Vitória finalmente. Eu tenho uma reunião às 9. Não tenho como sair. E acho que você deveria tratar disso com o seu advogado. Não acho que seja adequado para mim ir, meu advogado, Mark repetiu. Vitória, eu não tenho advogado. Preciso que, eu sei que isso é um choque, disse Vitória. A voz de Vitória havia mudado, ainda calorosa tecnicamente, mas o calor tinha a qualidade de algo encenado em vez de sentido. Mark podia ouvir a diferença agora. Conseguia ouvi-la de uma forma que não havia conseguido antes porque antes desta manhã, não havia precisado ouvi-la. Mas isso é realmente uma questão legal e honestamente, eu ir até a propriedade agora, dadas as circunstâncias, não ficaria bem. Não ficaria bem. Mark ouviu essas palavras e sentiu algo em seu peito fazer algo complicado. Você me disse para fazer isso, disse Mark quietamente. Eu encorajei a ser honesto sobre o que queria. Isso é diferente. Vitória. Preciso ir, Mark. Realmente tenho uma reunião às 9. Contrate um advogado. Vai ficar bem. E então, porque Vitória era muito boa no que fazia, entro em contato mais tarde. Vitória desligou. Mark olhou para o celular em sua mão. A tela havia escurecido. Mark conseguia ver seu próprio reflexo nela, parado no hall de entrada segurando um telefone, num terno que havia colocado naquela manhã com a intenção de ir ao escritório e ser o vice-presidente executivo da Argrove Capital Management, um homem no ápice de tudo que havia construído. Mark parecia um estranho na tela escura do celular. A ligação para o escritório foi mais difícil de fazer do que esperava. Mark disse à assistente que ficaria em casa de manhã. Assunto familiar, e que ligaria até o meio-dia. A assistente disse, claro. Mark desligou. Sentou-se no degrau inferior da escada, a escada grandiosa da casa que não era sua, e colocou a cabeça entre as mãos. Esse é talvez o momento em que alguns homens encontram clareza, onde o choque se dissipa e o que está por baixo fica visível. Mark Reynolds sentou naquele degrau por um longo tempo, e o que Mark encontrou por baixo não era exatamente clareza. Era algo mais cru do que isso. Era a retrospectiva específica e nauseante de um homem repassando 7 anos de conversas e percebendo quantas delas ele não havia se dado ao trabalho de realmente ouvir. Mark pensou na noite no início do casamento, em que Sarah tentará lhe explicar o fideicomisso. Sarah havia sentado com Mark na mesa da cozinha com uma pasta de documentos, havia começado a caminhar por toda a estrutura com Mark. E Mark havia dito, Sarah, eu confio em você. Não preciso ler tudo isso. Mark quis dizer como um elogio, como evidência de sua confiança em Sarah, como gesto de um homem que estava acima dos pequenos detalhes. Sarah o havia olhado por um momento. Então havia fechado a pasta. Tudo bem, disse Sarah. Tudo bem. Mark nunca viu aquela pasta de novo. Mark pensou na vez, 2 anos depois, em que um colega havia admirado a casa num dos jantares da empresa, havia dito, Mark, este lugar é extraordinário. Você deve estar incrivelmente orgulhoso. E Mark havia dito, com a facilidade de um homem que vem contando uma versão da verdade há tanto tempo que ela não se registra mais como qualquer outra coisa. Adoramos estar aqui. E Sarah, parada ao lado de Mark com uma taça de vinho, não havia dito nada. Apenas sorrido. Mark havia interpretado o sorriso como contentamento, como uma esposa banhando-se na luz refletida da confiança social do marido. Sarah estava sendo algo diferente. Paciente, talvez. Ou simplesmente privada.
Ou talvez, e esse foi o pensamento que fez o degrau sob Mark parecer muito frio, talvez Sarah estivesse observando Mark encenar a propriedade de algo que não era dele com a tristeza gentil e cansada de alguém que há muito parou de esperar ser visto com precisão. O celular de Mark tocou. Mark olhou. James Caldwell, colega, 12 anos, o que Mark não havia consultado sobre nada disso porque James teria dito algo inconveniente. Mark deixou tocar. Depois sentiu-se culpado e atendeu. Ei, disse James. Você vem. Tem uma reunião às 9h30 com a conta Henderson. Vou atrasar. Fique com a abertura. Certo. Uma pausa. James era bom em pausas. Raramente estavam vazias. Você está bem. Estou bem. Você não parece bem. James, estou bem. Tudo bem. James não acreditou. Mark conseguia ouvir isso claramente. Sabe onde estou? James desligou. As 72 horas que se seguiram estavam entre as piores da vida adulta de Mark Reynolds, e Mark seria mais tarde incapaz de contabilizar a maior parte delas em qualquer narrativa coerente. Mark as atravessou em fragmentos. Mark fez as malas. Não rapidamente. Não com qualquer organização emocional. Apenas mecanicamente, quarto por quarto, com o inventário assombroso de um homem descobrindo o quanto de uma vida compartilhada era realmente só seu. Os móveis eram da família de Sarah. A arte nas paredes. 3 peças que Mark sempre havia apontado para os convidados como exemplos do seu gosto haviam pertencido à coleção Whitmore por décadas antes de Mark chegar. As roupas de Mark eram suas. Os documentos pessoais de Mark eram seus. O laptop de Mark, os relógios de Mark, os poucos livros de Mark. Coube no final em 4 caixas e 2 malas. 7 anos. 4 caixas e 2 malas. Mark ligou para o amigo David, que tinha um quarto de sobra, e disse que precisava de alguns dias. David, em seu favor, não fez muitas perguntas. Disse, venha. Mark foi. Mark não entrou em contato com Vitória de novo naquele primeiro dia. Mark disse a si mesmo que era porque estava tratando de assuntos práticos. Mark sabia, na parte de si mesmo que ainda era honesta, que era porque tinha medo do que ouviria se o fizesse. Mark ligou na manhã seguinte. Não porque as coisas haviam mudado, mas porque há um impulso humano específico em momentos de devastação total de se agarrar à coisa que acredita ser sólida, mesmo quando uma parte de si já suspeita que ela não vai se sustentar. Vitória atendeu com a voz profissional, não a pessoal. A pequena distinção que disse tudo a Mark. Mark, como você está lidando? Tirei minhas coisas, disse Mark. Queria conversar sobre nós, sobre seguir em frente. Uma pausa. Longa o suficiente para ser uma frase antes de Vitória falar. Mark. A voz de Vitória era cuidadosa, da forma que um cirurgião é cuidadoso com algo que precisa ser cortado. Eu tenho pensado nisso desde ontem, e quero ser honesta com você, porque acho que você merece honestidade. Mark esperou. O coração de Mark estava fazendo algo para o qual ele não tinha palavras. O que tínhamos? O que construímos juntos em termos do nosso relacionamento de trabalho e nossa conexão era real. Quero que você saiba disso. Real, passado. Mark ouviu o tempo verbal antes de registrar a palavra. Mas também tive que ser honesta comigo mesma sobre o que quero. E a situação em que você está agora, legalmente e profissionalmente com a casa, é complicada. E tenho minha carreira para pensar, minha reputação na empresa. Sua reputação, disse Mark. Sei que parece frio. Não estou tentando ser fria. Mas nunca tornamos nada oficial. E se isso se tornar público, e essas coisas sempre se tornam públicas, não posso ser vista como a razão pela qual um executivo sênior. Você foi parte da razão, disse Mark com uma quietude que era mais prejudicial do que o volume. Outra pausa. Eu o encorajei a seguir o que queria. Isso é diferente de ser a causa. Eram quase as mesmas palavras que Vitória havia dito no dia anterior. Mark as reconheceu desta vez pelo que eram, uma declaração preparada. Vitória havia dito antes porque havia preparado antes. Vitória, disse Mark. Seja direta comigo. Você terminou. Uma pausa que durou exatamente 4 segundos. Mark os contou. Acho, disse Vitória cuidadosamente, que dadas as circunstâncias, é melhor que nos demos um espaço enquanto você resolve as coisas. Profissionalmente é mais limpo. E eu genuinamente me importo com você, Mark, e é por isso que estou sendo honesta. Mark entendeu. Mark havia entendido antes de Vitória terminar a primeira frase. Mark não era mais o vice-presidente executivo de uma empresa de prestígio que morava numa mansão de $12 milhões em Lake Forest.
Era um homem com 4 caixas e 2 malas no quarto de sobra do amigo, com uma notificação legal no bolso do paletó e um processo de divórcio que estava prestes a se tornar significativamente mais complicado do que havia antecipado. Victoria Lane havia feito as contas, e as contas não fechavam mais. Entendo, disse Mark. Entendo, Victoria. Mark desligou. Mark sentou-se no quarto de sobra de David, numa cama que não era sua, numa casa que não era sua, depois de ter sido dispensado por uma mulher que havia passado a maior parte de 18 meses convencendo-o cuidadosamente a explodir a própria vida. E sentiu pela primeira vez desde que tudo isso havia começado, algo que não era ego, não era cálculo, não era a performance de ser Mark Reynolds, homem de sucesso no ápice de suas conquistas. Mark sentiu de maneira muito simples como um idiota. E abaixo desse sentimento, abaixo da vergonha e da raiva e do choque vazio dos ecos da consequência, algo ainda mais quieto. Algo para o qual Mark ainda não tinha palavras, mas passaria muito tempo depois tentando nomear. Era a tristeza específica de um homem que acabou de perceber que a pessoa que passou 7 anos sem enxergar claramente era a única pessoa que sempre o havia visto completamente. Mark pensou no rosto de Sarah no corredor da biblioteca. A forma como Sarah havia pousado o livro com tanto cuidado. A forma como Sarah havia feito sua única pergunta, tem alguém? E aceitado a não resposta de Mark com a compostura de uma mulher que já conhecia a verdade e não esperava confirmação. Apenas que Mark tivesse honestidade suficiente para dizê-la. Mark pensou no que Sarah disse antes de caminhar para dentro da tempestade. Espero que você encontre o que está procurando, Mark. Não, espero que você sofra. Não, vai se arrepender. Nem ao menos raiva. Apenas isso. Generosa até o fim. Ou talvez não generosa, talvez apenas certa. As palavras de uma mulher que saiu da própria casa naquela noite não como alguém que havia perdido algo, mas como alguém que havia decidido que estava cansada de carregar algo que havia ficado pesado demais para valer a pena. Mark não dormiu naquela noite. E de manhã, o celular de Mark tocou com um número que Mark não reconhecia. Quando Mark atendeu, ouviu a voz da assistente do supervisor perguntando se Mark poderia ir ao escritório para uma reunião com o RH e os sócios gestores. Naquela manhã, Mark descobriu que a história da separação de sua esposa e as circunstâncias específicas do relacionamento de Mark com Victoria Lane haviam chegado aos ouvidos errados na Argrove Capital Management. O tipo de empresa que gerencia o patrimônio da elite de Chicago não pode se dar ao luxo de associação com um executivo sênior cuja conduta pessoal havia sido, como o sócio-gestor diria com a linguagem precisa e sem sangue da autopreservação institucional, inconsistente com os padrões profissionais esperados neste nível. Mark foi colocado em afastamento administrativo, aguardando uma revisão completa. Victoria Lane já havia submetido uma declaração formal esclarecendo a natureza do relacionamento de trabalho deles. Mark sentou-se no carro no estacionamento de um edifício onde havia trabalhado por 11 anos, segurando o crachá de acesso, e entendeu que a revisão era uma formalidade. Você não sobrevive a esse tipo de coisa em uma empresa como a Argrove. Não nesta cidade. Não quando a parte lesada é um Whitmore, porque o sócio-gestor conhecia o nome Whitmore. Claro que conhecia. Todo mundo em Chicago em gestão de patrimônio conhecia o nome Whitmore. Mark simplesmente nunca havia juntado as peças para entender o que significava ter vivido com um. Mark voltou para o quarto de sobra de David. 4 caixas, 2 malas, afastamento administrativo, sem casa, sem Victoria. 6 meses antes, Mark havia estado no elevador executivo da Argrove Capital dizendo a si mesmo que havia construído tudo do zero e chegado ao topo. Mark não havia construído tudo. Mark havia sido autorizado a ficar de pé em algo. E quando Mark havia feito a única coisa que exigia que a autorização fosse retirada, o chão simplesmente foi embora. Não dramaticamente. Não com explosão. Da forma como as coisas sólidas realmente colapsam, de repente, completamente, e sem qualquer possibilidade de fingir que não havia acontecido. Em Chicago, numa quarta-feira de março, Mark Reynolds sentou-se num quarto emprestado e, finalmente pela primeira vez em muito tempo, ficou completamente sozinho com a verdade de si mesmo. E a verdade olhava de volta para ele sem piedade. O afastamento administrativo durou 11 dias antes de se tornar algo permanente. Mark havia passado esses 11 dias no quarto de sobra de David fazendo o que homens em crise fazem quando ainda não conseguem encarar a dimensão completa do que aconteceu. Trabalhava na periferia. Ligou para advogados trabalhistas. Revisou o contrato. Rascunhou, depois apagou,
Depois rascunhou de novo e-mails para os sócios gestores da Argrove que nunca chegou a enviar, porque cada versão exigia que Mark se explicasse. E Mark ainda não tinha uma explicação que não colapsasse sob o próprio peso quando olhava para ela honestamente. James Caldwell ligou no quarto dia. Não a assistente de James. O próprio James, o que significava que não era uma ligação de rotina. Soube de tudo, disse James sem preâmbulo. Tudo. Mark ficou quieto por um momento. Quanto de tudo é tudo. O suficiente. Uma pausa. A coisa com a Vitória está circulando pelo andar desde terça-feira de manhã. E a situação da casa, Mark, você sabe como esse prédio fala. Sei. É verdade sobre a casa. Mark pressionou o celular contra o ouvido e olhou para a parede do quarto de sobra de David, uma impressão emoldurada de um farol. Decoração de outro numa casa de outro. Sim, disse Mark. É verdade. James exalou longo e lento com o peso específico de um homem que quer dizer eu disse que algo estava errado, mas nunca realmente disse. O que você vai fazer? Ainda não sei. Você falou com Sarah? Não. Vai falar. Ela tem um advogado cuidando de toda a comunicação. Outra pausa de James, do tipo que dizia mais do que o que vinha antes. Mark, ouça-me. Seja o que for que está acontecendo com a parte legal, e você precisa de um bom advogado, um de verdade, não apenas consultas, seja lá o que for com isso. Você precisa pensar em quem realmente quer ser do outro lado de tudo isso. O que isso significa? Significa que conheço você há 12 anos e o vi mudar no último ano para alguém que nem sempre reconhecia. E não disse nada porque não era da minha conta. Mas agora é da minha conta, porque você está no quarto de sobra de David, e eu estou cobrindo suas reuniões com clientes, e os sócios estão fazendo uma revisão. A voz de James não era cruel. Era a voz de alguém que ganhou o direito de dizer o que é difícil. Pense em quem você quer ser. Só isso que estou dizendo. Mark não tinha resposta. Mark disse que ligaria de volta para James. Não ligou por mais 3 dias. A rescisão formal chegou numa quinta-feira, 11 dias depois do início do afastamento. Não uma reunião desta vez, o crachá já havia sido recolhido. Uma ligação do RH. Uma carta a seguir por correio. Uma referência à política de conduta da empresa. E um acordo de rescisão que era tecnicamente generoso e praticamente humilhante, porque o número, por mais substancial que fosse, carregava a mensagem clara de que estavam pagando para que Mark fosse embora silenciosamente. Mark sentou-se com o celular na mão depois que a ligação terminou e fez as contas. A rescisão o sustentaria por 8 ou 9 meses se fosse cuidadoso. As economias de Mark eram reais. Mark sempre havia sido financeiramente disciplinado. O que era, Mark reconheceu com um humor negro interno, a única coisa legítima que havia realmente construído por conta própria. Mark não estava arruinado. Não estava destruído em nenhum sentido financeiro que fosse visível de fora. Mas a reputação no mundo de gestão de patrimônio de Chicago não é uma moeda suave. É infraestrutura. E a dele havia sido demolida em menos de 2 semanas com a profundidade de uma equipe de demolição profissional que sabia exatamente quais paredes eram estruturais. Mark fez uma ligação que vinha adiando para uma headhunter com quem havia trabalhado anos antes, uma mulher chamada Patricia Shen, que o havia colocado na Argrove em primeiro lugar. Patricia atendeu a ligação de Mark. Patricia foi calorosa, profissional e honesta da maneira que as pessoas são quando gostam de você pessoalmente, mas estão prestes a dizer algo que não ajuda nenhum dos dois. Mark, vou ser direta com você, disse Patricia cerca de 4 minutos depois de a ligação começar. Sua trajetória antes de tudo isso era excepcional. Eu teria 3 conversas para você esta semana sem pestanejar. Mas agora mesmo, da forma como isso foi caracterizado, a questão de conduta, a óptica com a colega, as empresas neste nível vão esperar. Não para sempre, mas você vai precisar de alguma distância disso antes de eu poder colocá-lo na frente das pessoas certas. Quanta distância? 6 meses no mínimo. Possivelmente 1 ano. Sei que não é o que você quer ouvir. Não é, disse Mark. Use o tempo, disse Patricia. Sério, já vi pessoas voltando de situações piores. Mas elas voltaram diferentes, não apenas com pontos de discussão melhores. Realmente diferentes. Uma pausa. Qualquer que seja o que aconteceu, e não estou perguntando, descubra a versão real. Porque as pessoas que coloco nesse nível sempre conseguem perceber quando um homem está vendendo uma história curada versus quando ele realmente entende o que deu errado. Mark agradeceu a Patricia e a desligou. Realmente diferente. Mark revirou a frase. Tinha a qualidade de algo que parecia simples até você tentar localizar exatamente o que significava.
Mark pensou em Vitória. Mark não havia falado com Vitória desde a ligação no quarto de sobra de David, e Vitória não havia entrado em contato. Mark havia visto o nome de Vitória uma vez numa cadeia de e-mails que havia sido encaminhada a Mark acidentalmente por um analista júnior que rapidamente percebeu erro e enviou uma retratação mortificada. Na cadeia, poucas linhas eram o suficiente. Vitória havia se referido à situação com o distanciamento medido de alguém que catalogou mentalmente um capítulo como encerrado. Vitória havia descrito o relacionamento como um mal-entendido que havia sido tratado. Essa era a palavra que Vitória havia usado. Mal-entendido. Como se 7 anos de um casamento tivessem sido interrompidos por um erro de escritório. Como se Mark não tivesse tomado dezenas de decisões conscientes, uma após a outra, cada uma construindo sobre a anterior, para chegar ao lugar onde estava parado numa biblioteca numa terça-feira de noite com uma tempestade e disse à esposa para sair da própria casa. O discernimento específico e moedor que estava começando a tomar forma em Mark não era confortável. Não era o tipo de discernimento que parece progresso. Era o tipo que parece estar num quarto em que você já esteve 1000 vezes e de repente ver cada rachadura em cada parede simultaneamente e entender que você não apenas deixou de notá-las, você havia escolhido ativamente não olhar. Mark havia sido o arquiteto disso. Não Vitória. Vitória havia entregado um projeto e dito que era libertação. Mas Mark havia sido quem pegou as ferramentas. Mark havia sido aquele que olhara para Sarah paciente, privada, genuinamente boa Sarah, e decidido que Sarah era o obstáculo em vez de o alicerce. Esse pensamento, quando chegou com todo o peso, foi pior do que a perda da casa, pior do que o emprego, pior do que a retirada cuidadosa e sem sangue de Vitória. A casa era um erro de 12 milhões de dólares na lógica imobiliária. O emprego era uma vítima reputacional de decisões ruins. Vitória era uma lição na diferença entre ser visto e ser usado. Mas Sarah era algo que Mark havia quebrado que valia mais do que tudo isso combinado. E Mark havia quebrado conscientemente. E dissera a si mesmo, enquanto fazia isso, que estava sendo corajoso. 3 semanas depois de deixar a mansão em Lake Forest, Mark Reynolds fez algo que não havia feito em muito tempo. Ligou para a mãe. A mãe de Mark, Carol Reynolds, tinha 67 anos, ainda em Rockford, ainda na casa onde Mark havia crescido. Carol tinha a qualidade particular de mães que assistiram os filhos se tornarem algo complicado. Carol amava Mark sem condições e o via sem ilusões. Carol sabia de parte do que havia acontecido. Não os detalhes, mas o contorno. As mães sempre conhecem o contorno das coisas. Ela realmente era dona, disse a mãe de Mark. Quando Mark havia terminado de contar a história na versão plana e despojada a que havia chegado depois de 3 semanas de repetição. De tudo. Sempre foi, disse Mark. Uma pausa. E você nunca perguntou. Não, porque você assumiu. Sim. Outra pausa. Mark conseguia ouvir a mãe respirando, conseguia imaginá-la na mesa da cozinha, a que tinha a rachadura do lado esquerdo onde Mark havia deixado cair um livro didático aos 14 anos. Mark disse à mãe finalmente. O que você achava da Sarah antes de tudo isso? Quando se apaixonou por ela? A pergunta chegou de lado. Mark não esperava. Achava que ela era a pessoa genuinamente mais boa que eu já havia conhecido, disse Mark. E ao dizer isso, Mark ouviu quanta distância existia entre essa frase e a forma como havia tratado Sarah. E então, disse a mãe. Mark não respondeu imediatamente. E então comecei a medi-la em relação a uma escala diferente, disse Mark. A escala de outra pessoa. Sim. A mãe de Mark ficou quieta por um momento. Então Carol disse algo que Mark carregaria consigo por muito tempo. Mark, o seu pai, Deus o tenha, trabalhou a vida inteira tentando se tornar algo que via em outros homens. E nunca parou para olhar o que já tinha. Não estou dizendo que ele era um homem ruim. Não era. Mas passou 40 anos alcançando algo do lado de fora da casa e nunca entendeu que a coisa que buscava já estava dentro dela. Carol fez uma pausa. Eu te criei melhor do que isso. Achei que havia criado. Acho que ainda posso ter criado. Mas você vai ter que decidir. Mark encerrou a ligação 20 minutos depois e ficou com o que Carol havia dito da mesma forma que você fica com algo que pousou diretamente no centro de algo que você já sabia, mas não conseguia articular. Na semana seguinte Mark encontrou um apartamento. Não uma queda dramática, mas também não um prédio de luxo. Um aconchegante apartamento de 2 quartos no Lincoln Park. O tipo de lugar que custa o suficiente para ser respeitável e não tem nada do qual se orgulhar.
Mark mudou as 4 caixas e as 2 malas para dentro e ficou de pé na cozinha na primeira noite, fazendo café, sem pensar na cozinha em Lake Forest onde havia estado 6 semanas antes. Porque se Mark pensasse nisso diretamente, não conseguiria se mover. Mark havia começado a ver o terapeuta. Não voluntariamente, David havia sugerido com a firmeza cuidadosa de um bom amigo que tenta ajudar alguém que ainda não está pronto para ser ajudado. O terapeuta, um homem chamado Robert Galvin, que trabalhava num consultório no River North e tinha a maneira atenta e sem ostentação de alguém que aprendeu que sabedoria é principalmente uma escuta cuidadosa, não dizia a Mark o que estava fazendo errado. Robert Galvin fazia perguntas. Era basicamente tudo que Robert Galvin fazia. Robert Galvin fazia perguntas e esperava. Na 4ª sessão, Robert Galvin perguntou a Mark, quando você pensa no casamento, não no fim dele, mas no meio dele, o que você se lembra de sentir? Mark pensou sobre isso. Realmente pensou. Seguro, disse Mark finalmente, o que o surpreendeu ao dizer. Lembro de me sentir seguro. Como se Sarah soubesse quem eu era e não fosse mudar o acordo. E como você reagiu a esse sentimento? Mark olhou para Robert Galvin. Achei que significava que ela precisava de mim. Robert Galvin assentiu, não disse nada. Ela não precisava de mim, disse Mark, a dimensão completa disso chegando enquanto Mark falava. Ela escolheu estar comigo. Isso é completamente diferente. Sim, disse Robert Galvin quietamente. Mark estava 6 semanas no apartamento do Lincoln Park quando descobriu, por meio de James, que o alimentava cuidadosamente com informações sem violar nada importante, que Sarah havia retornado à mansão em Lake Forest. Sarah havia contratado uma pequena equipe, havia feito algumas reformas que Sarah aparentemente vinha planejando havia algum tempo, e estava morando lá com a tranquilidade de uma mulher que havia voltado para casa, não de uma mulher que havia conquistado algo. Mark também descobriu, pelo mesmo canal cuidadoso, que o processo de divórcio estava em andamento. A equipe jurídica de Sarah havia entrado com a documentação. O processo, dada a falta de propriedade compartilhada e a clara separação financeira, era esperado ser direto. Mark havia contratado o próprio advogado, finalmente um bom, alguém que James havia recomendado, que havia revisado a situação e dito a Mark com a honestidade diplomática de um profissional que cobra por hora que a posição de Mark no divórcio era o que era, e que contestar a questão da propriedade seria tanto caro quanto mal sucedido. Há algo que ela está pedindo que eu deva me preocupar? Mark havia perguntado. O advogado de Mark havia olhado para Mark. Ela não está pedindo nada, Sr. Reynolds. Isso é o que é incomum. Sem reivindicações punitivas, sem pedidos de indenização além do acordo da separação formal. A equipe de Sarah entrou com uma dissolução limpa. Mark havia encarado o advogado. Nada. Mark ficou pensando nisso por muito tempo depois. Mark revirou a questão da mesma forma que você revira algo que ainda não entende, mas reconhece como importante. Sarah tinha todos os instrumentos disponíveis, a propriedade, a posição legal, os recursos, a posição moral. Sarah poderia ter pressionado. Sarah havia escolhido não pressionar. Mark ainda não entendia isso. Mais tarde, Mark entenderia, da maneira que certas verdades só ficam visíveis depois que você faz o suficiente do outro tipo de ver. O divórcio foi finalizado numa sexta-feira tranquila em maio. O advogado de Mark ligou com a notícia. Mark agradeceu e desligou, sentando-se na mesa da cozinha do apartamento no Lincoln Park, a mesa que Mark havia comprado sozinho numa loja de móveis por $400, a primeira peça de móvel que havia comprado sozinho em toda a vida, e sentiu algo que não esperava. Não alívio, não exatamente tristeza, algo mais específico, a sensação de uma porta se fechando, não batida, não arrancada das dobradiças, apenas quietamente finalmente fechada. Mark pensou em ligar para James. Mark pensou em ligar para a mãe. Não ligou para nenhum dos dois. Mark sentou-se na mesa de $400 e bebeu café e deixou a tarde de sexta-feira ser o que era. A busca de emprego havia começado cautelosamente, por canais menores do que Mark estava acostumado. Não as empresas de primeira linha e Patrícia havia acertado sobre isso, e Mark havia aceitado com mais equanimidade do que esperava, o que optou por interpretar como crescimento embora ainda não tivesse certeza. Uma firma boutique de consultoria no West Loop havia demonstrado interesse por meio de uma conexão de segundo grau. O cargo era sênior, mas não executivo. A compensação era real, mas não dramática. Mark estava considerando com a seriedade humilhada específica de um homem que foi recalibrado.
E então, 8 semanas depois de o divórcio ser finalizado, Mark viu Sarah. Mark não havia planejado isso. Mark estava caminhando pelo lobby de um prédio no centro onde tinha uma reunião com um advogado financeiro, e Sarah estava saindo do elevador com 2 outras mulheres, rindo de algo que uma delas havia dito. Rindo da forma como Sarah ria quando não estava encenando nada, genuinamente, quietamente, com o rosto todo. Sarah parecia exatamente como Sarah mesma. Foi isso que atingiu Mark primeiro. Não que Sarah parecia bem. Não que Sarah parecia livre. Mas que Sarah parecia exatamente como Sarah mesma. A mulher que Mark havia conhecido naquele leilão beneficente 8 anos antes? A mulher no vestido simples azul marinho que ficará separada da performance e segurava uma taça de água com gás e fazia perguntas reais. Sarah estava usando um casaco escuro. O cabelo de Sarah era o mesmo. Sarah não carregava nada ostentoso. Sarah parecia uma mulher que sempre soube quem era e não precisou renegociar isso com ninguém. Sarah viu Mark no mesmo instante em que Mark a viu. Não havia como evitar. Estavam a menos de 5 metros um do outro num lobby. Uma colisão de tempo que nenhum dos dois havia coreografado. As 2 mulheres com Sarah perceberam a mudança na atenção de Sarah e se afastaram profissionalmente, da forma como pessoas que trabalham de perto com alguém aprendem a ler os momentos que pertencem apenas a elas. Sarah e Mark ficaram um de frente ao outro no lobby de um prédio no centro de Chicago numa terça-feira de manhã de julho, e por um momento que durou o suficiente para ser contado, nenhum dos dois disse nada. Mark. A voz de Sarah era firme. A compostura de Sarah não era fria. Era apenas estável. Sarah havia se estabilizado nesse tempo desde março em si mesma de uma forma que era visível até mesmo a menos de 5 metros de distância no chão do lobby. Sarah. A voz de Mark saiu menos firme do que ele pretendia. Mark a limpou. Não sabia que você estaria aqui. Tenho uma reunião de conselho no 12, disse Sarah. Porque é claro. É claro que Sarah tinha uma reunião de conselho. Mark percebeu naquele momento que nunca havia perguntado, não uma única vez em 7 anos, o que Sarah Whitmore fazia com o tempo de Sarah, os recursos de Sarah, a capacidade de Sarah. Mark havia assumido que Sarah simplesmente estava presente na vida dele. Nunca pensara em perguntar em que Sarah estava presente quando Mark não estava olhando. Como você está? Perguntou Mark. Era inadequado. Mark sabia que era inadequado. Sarah olhou para Mark por um momento, não com crueldade, mas com aquela franqueza direta e desobstruída de alguém que processou algo e chegou ao outro lado. Estou bem, disse Sarah. Genuinamente. Que bom, disse Mark. E então, porque havia algo em Mark que precisava dizer ao menos uma coisa real. Sarah, quero que você saiba que agora eu entendo que eu... Sarah levantou uma mão gentilmente, não cortando bruscamente, apenas impedindo de chegar aonde quer que aquela frase fosse. Mark disse Sarah, você não precisa. Quero. Eu sei que você quer, disse Sarah. Mas este não é o lugar. E honestamente Sarah fez uma pausa, e algo se moveu através da expressão de Sarah que não era crueldade nem gentileza, mas algo mais honesto do que ambas. Eu fiz as pazes com isso. Genuinamente fiz. Não preciso do pedido de desculpas para o meu bem. Mark olhou para Sarah. Então por que você não pediu nada? A dissolução limpa. Você poderia ter. Eu sei o que poderia ter feito, disse Sarah quietamente. Escolhi não fazer. Não porque você merecia a gentileza, mas porque eu não queria passar mais um ano da minha vida num tribunal discutindo o valor de coisas com um homem que nunca entendeu o valor delas em primeiro lugar. As palavras pousaram em Mark da forma como as coisas precisas pousam, não como um golpe, mas como uma chave girando numa fechadura que está travada há muito tempo. Nunca tentei te conhecer, disse Mark. Era a frase que Mark vinha circulando por meses, o centro de gravidade de tudo o que havia acontecido. Só vi o que você me dava. Sarah olhou para Mark por um longo momento. Os olhos de Sarah estavam claros, sem lágrimas, sem raiva, o olhar de uma mulher que ouviu a verdade chegar um pouco tarde e está escolhendo como recebê-la. É isso mesmo, disse Sarah simplesmente sem enfeite. É isso mesmo, Mark. O celular de Sarah vibrou. Sarah olhou para ele. Tenho que ir, disse Sarah. Sarah colocou o celular no bolso e olhou para Mark uma última vez com a expressão específica de uma mulher que não está perdoando, porque perdão implica uma dívida sendo resolvida, e Sarah não experimentava mais nada como dívida, mas oferecendo algo mais parecido com reconhecimento. O último reconhecimento honesto entre 2 pessoas que terminaram. Cuide-se, disse Sarah. Sarah quis dizer isso. Sarah caminhou até o elevador. Sarah não olhou para trás.
Mark ficou sozinho no lobby de um prédio no centro de Chicago mais uma vez, e entendeu algo que não havia entendido nem mesmo naquela manhã quando havia entrado. Mark havia passado 7 anos numa casa com uma mulher que lhe ofereceu algo real. Não a casa, não o dinheiro, não o sobrenome da família. Mas a única coisa que constitui verdadeiramente um alicerce. Sarah havia lhe oferecido a chance de ser completamente conhecido por alguém que ainda estava disposto a ficar. E Mark havia usado essa oferta como chão para ficar de pé enquanto se esticava para coisas que brilhavam. O elevador se fechou atrás de Sarah. Mark saiu do prédio para a manhã de julho. Mark ficou parado na calçada e deixou tudo ser exatamente o que era. Sem revisão. Sem contabilidade. Sem performance. Apenas a verdade, finalmente sem nada na frente dela. Mark voltou para o carro naquela terça-feira de manhã e ficou nele por muito tempo sem dar partida. A reunião com o advogado financeiro para a qual havia vindo ao centro, a que vinha preparando desde a quinta-feira anterior, a que tinha a pasta de documentos cuidadosamente organizada no banco do passageiro, parecia de repente muito distante. Não irrelevante. Apenas distante da forma que as coisas práticas ficam distantes quando algo mais fundamental acabou de acontecer com você. Mark havia visto. Mark havia dito as palavras que vinha circulando por 4 meses, e Sarah as havia recebido com a compostura de uma mulher que não mais precisava delas. O que era? Mark entendia agora o veredito mais completo possível. Não raiva. Não dor residual que pudesse ser interpretada como conexão. Apenas a resposta limpa e estável de alguém que já havia terminado de processar algo que Mark ainda estava apenas começando a entender. Mark ficou no carro e deixou isso ser o que era. Então Mark pegou a pasta, saiu do carro e foi para a reunião. Porque era isso que Mark estava aprendendo lentamente, sem nenhum anúncio dramático, sobre o trabalho de se tornar realmente diferente, e não apenas diferentemente posicionado. Era preciso comparecer para as coisas ordinárias, mesmo quando a coisa maior dentro de você ainda estava barulhenta. A reunião com o advogado financeiro foi sobre reestabelecer a estrutura profissional de Mark. Uma entidade de responsabilidade limitada, algum planejamento direto em torno das economias? O tipo de trabalho fundamental que um homem que passou anos no topo da instituição de outra pessoa precisa fazer quando está pela primeira vez, genuinamente construindo algo seu. O advogado de Mark, um homem compacto e preciso chamado Gerald Marsh, que usava suspensórios sem ironia e cobrava com a eficiência de alguém que respeitava tanto seu próprio tempo quanto o dos clientes, revisou os documentos que Mark trouxera, fez 14 perguntas em rápida sucessão, e disse ao final da hora que a posição financeira de Mark era mais defensável do que Mark provavelmente havia dito a si mesmo. Você não está começando do zero, disse Gerald Marsh, colocando a tampa na caneta. Você está redirecionando. Há uma diferença. Começar do zero significa que você perdeu o capital. Você não perdeu o capital. Você perdeu a posição. O capital é seu. É real. É suficiente para construir a partir dele se você for disciplinado. Sou disciplinado, disse Mark. Gerald Marsh olhou para Mark por cima dos óculos de leitura com a expressão de um homem que ouviu essa frase de muitas pessoas em muitas condições. Bom, disse Gerald Marsh. Então vamos acertar a estrutura e posicioná-lo. Mark saiu da reunião com um bloco de anotações e algo que não esperava, uma pequena e clara fagulha de algo que não era exatamente esperança, mas estava na mesma família. A sensação de que o chão, ainda que diferente do que havia sido, era ao menos chão. Real, verificável, pertencendo a Mark de uma forma que não precisava da permissão de ninguém para se sustentar. Mark ligou para James da calçada. Podemos almoçar esta semana. Quinta-feira, disse James imediatamente. 12:00. Você sabe onde? Eles haviam frequentado o mesmo restaurante italiano no Loop por 11 anos. Mark não havia ido lá desde antes de tudo isso começar. Mark chegou lá na quinta-feira às 12:02 e James já estava à mesa. Os dois pediram sem cardápio porque 11 anos significa saber o que você quer antes de sentar. James esperou até terem a comida antes de dizer algo real. Você parece melhor, disse James. Não ótimo, mas melhor do que da última vez que te vi. Da última vez que me viu eu estava em afastamento administrativo. É isso que eu quis dizer. James cortou o frango. Onde você está com a situação de emprego? Mark falou sobre a firma boutique no West Loop, as conversas que haviam evoluído de interesse inicial para algo mais concreto nas últimas 3 semanas. Uma oferta formal era provável até o final do mês. Consultor sênior.
reconstruído a partir de um alicerce legítimo, em vez de um teto emprestado. James assentiu lentamente. É uma boa empresa, disse James. Menor do que você está acostumado. Eu sei. Mas os sócios têm uma reputação real limpa. Sem drama. Eu sei. James olhou para Mark. Isso foi intencional da sua parte. Escolher algo limpo. Mark pensou em como responder isso honestamente. Acho que tive drama o suficiente para um bom tempo, disse Mark. E acho que o tamanho do palco em que estou não importa mais tanto para mim quanto costumava importar. Não sei se isso me faz sábio. Pode me fazer apenas cansado. Mas de qualquer jeito, sim. Intencional. James ficou quieto por um momento. Encontrei com Daniel Howe na semana passada, disse James. Daniel Howe, o advogado de direito de família. Mark havia consultado Daniel Howe na semana antes da tempestade, o que havia perguntado sobre os documentos da propriedade que Mark nunca havia reunido. Ele mencionou que havia conversado com você antes de tudo acontecer. Sim, disse que você nunca voltou com os documentos. Não voltei. James largou o garfo. James estava olhando para Mark com a franqueza de 12 anos de amizade real, do tipo que não encena. Mark, se você tivesse reunido aqueles documentos, eu sei, disse Mark. Você teria sabido. Eu sei. Você poderia ter, quero dizer, sabendo, talvez você tivesse, James. A voz de Mark era quieta, mas clara. Eu sei o que teria tido. A informação. Eu teria tido a informação. Mas não acho que teria a usado da maneira certa. Não acho que era capaz disso ainda. Mark fez uma pausa. Essa é a parte mais difícil de dizer em voz alta. Não é que eu não tinha acesso à verdade. Era que eu havia arranjado toda a minha vida de forma que a verdade não fosse inconveniente. James olhou para Mark por um longo momento. É, sim, disse James finalmente. É isso mesmo. James pegou o garfo de volta. Ela sempre foi excepcional, você sabe. Sarah, da primeira vez que a conheci pensei, essa mulher é excepcional e Mark não tem a menor ideia. Eu sei, disse Mark. Sei disso agora. Ela entrou com dissolução limpa, sem reivindicações. Sim. James balançou a cabeça lentamente, não em descrença. Na admiração específica de um homem que reconhece classe de verdade quando vê seu aftermath. Essa é uma mulher notável, disse James. É, disse Mark. Sempre foi. A oferta formal da firma no West Loop chegou numa sexta-feira no final de julho, 14 dias depois do encontro no lobby. Mark a leu 2 vezes, pousou-a na mesa de $400 e se obrigou a ficar com ela por 24 horas antes de responder. Não porque estava incerto. Mark sabia que aceitaria, mas porque estava praticando uma nova relação com as decisões. O hábito de realmente ficar dentro de uma escolha antes de se comprometer com ela. Sentindo todo o seu peso em vez de se mover rápido para escapar do desconforto da incerteza. Mark aceitou na manhã de sábado, ligou para o contato na empresa, uma mulher chamada Ellen Strauss, sócia gestora, que tinha a maneira direta de alguém que construiu algo real do zero e não tinha interesse em fingir o contrário. Ellen parecia genuinamente satisfeita. Estamos felizes em tê-lo, disse Ellen Strauss. Quero ser honesta sobre os primeiros 6 meses. Vai parecer diferente do que você está acostumado. Escopo menor, ritmo diferente. Algumas pessoas lutam com o ajuste. Estou ciente, disse Mark. Bom, outros acham esclarecedor. Veremos qual dos dois você é. Mark começou na primeira segunda-feira de agosto. Mark chegou na hora, se apresentou à equipe sem a performance que teria usado na Argrove, aprendeu os nomes das pessoas e os usou, e passou as primeiras 3 semanas ouvindo mais do que falando, o que não havia vindo naturalmente a Mark antes e agora era algo que Mark praticava ativamente. Da forma que você pratica uma habilidade física, com atenção, com correção, com o esforço persistente de alguém que entende que a coisa não acontece automaticamente. O escritório de Mark era menor. O título de Mark era menos sonoro. A compensação de Mark era real, mas não o número que Mark havia repetido para si mesmo em espelhos. Nada disso fez o que Mark havia esperado que fizesse, que era fazê-lo sentir-se diminuído. Em vez disso, fez algo mais estranho e mais útil, fez Mark sentir-se localizado. Como um homem que sabe em que andar está, em vez de encenar uma versão de si mesmo que não tem endereço fixo. Mark continuou vendo Robert Galvin nas tardes de quarta-feira. A terapia havia mudado de gerenciamento de crise para algo mais sustentado, o trabalho mais lento e menos dramático de entender os padrões que o haviam levado à tempestade. Robert Galvin fazia suas perguntas cuidadosas e esperava.
E Mark respondia com honestidade crescente, o que era mais difícil do que as sessões iniciais porque as sessões iniciais ainda continham um resíduo da própria defesa de Mark. Numa sessão em setembro, Robert Galvin perguntou: o que o sucesso significava para você? Não o que você pensava que significava. O que realmente significava funcionalmente. O que o sucesso fazia por você? Mark pensou por um longo tempo. Significava que eu não era meu pai, disse Mark finalmente. E o que isso significava? Significava que eu não tinha medo. Que eu não era pequeno. Que havia vencido um argumento que comecei com 12 anos e nunca terminei. Robert Galvin assentiu. Sarah fazia parte desse argumento. Mark olhou para Robert Galvin. Sarah era a pessoa que me fazia sentir que o argumento não importava, disse Mark lentamente. Quando estava com Sarah no começo, não me sentia lutando. Me sentia como se pudesse parar. Mark fez uma pausa. E depois, de alguma forma, decidi que isso significava que Sarah estava me segurando. Porque o único quadro que eu tinha para me sentir parado era estar perdendo. Então você rejeitou a paz porque a havia confundido com derrota. A frase pousou com tanta precisão que Mark a sentiu fisicamente. Sim, disse Mark quietamente. Foi exatamente isso que fiz. Robert Galvin não disse nada por um momento. Então, como é entender isso? Terrível, disse Mark. E necessário. Foi em outubro, 7 meses depois da noite da tempestade, 5 meses depois de o divórcio ser finalizado, que Mark recebeu uma notificação formal do escritório de Daniel Cross. Não sobre a propriedade. Não sobre o casamento. Um assunto diferente. Sarah, por meio do advogado de Sarah, havia indicado que compareceria a uma breve sessão formal de mediação exigida por um item legal processual pendente menor da dissolução, uma questão rotineira sobre uma conta mantida conjuntamente dos primeiros anos do casamento. Um valor pequeno, quase simbólico. A mediação foi agendada para a quinta-feira seguinte. Mark ligou para o advogado de Mark. Isso é normal. Completamente, disse o advogado. Etapa processual padrão. A equipe de Sarah propôs uma sessão de 30 minutos com um mediador neutro. Não é adversarial. Eles querem fechar o último item aberto de forma limpa. Ela estará lá pessoalmente. É o que foi proposto. Sim. Sarah e Daniel Cross. Você e eu. Mark ficou com isso por 3 dias. Não exatamente ansioso, não da forma que estava 6 meses antes, quando tudo ainda era cru e caótico e barulhento dentro de Mark. Mas como reconhecimento de que algo significativo estava prestes a acontecer e que merecia ser recebido com a plenitude de atenção. Mark pensou no lobby, no rosto composto de Sarah, nos olhos claros de Sarah, na forma como Sarah o havia impedido antes do pedido de desculpas e dito, já fiz as pazes com isso. Mark pensou no que significava estar numa sala com alguém que você havia genuinamente prejudicado e que havia escolhido não usar isso como arma, e o que você devia a essa pessoa em termos de como você aparecia. Mark decidiu que devia a Sarah a verdade de quem estava tentando se tornar, não como performance, não como uma aposta por absolvição, apenas como um relato honesto oferecido sem expectativa. A mediação foi realizada numa quinta-feira de manhã numa sala de conferências no Loop. Território neutro, um escritório de advocacia que nenhum dos dois havia usado para o divórcio. Uma mediadora chamada Catherine Briggs que tinha a maneira tranquila e de já vi de tudo, de uma profissional que assistiu pessoas navegando pelo fim das coisas por 30 anos e sabe que o papel jamais é realmente sobre o que está no papel. Mark chegou primeiro. Mark sentou de um lado da mesa, arrumou os documentos e não olhou para o celular, porque Mark estava trabalhando no hábito de estar presente para as coisas que importavam, em vez de gerenciar sua distância delas. Sarah chegou às 9h02 com Daniel Cross. Sarah estava usando um paletó cinza carvão, cabelo preso, e Sarah parecia, a palavra que chegou à mente de Mark sem ser chamada, precisa, como uma mulher que estava completamente em casa em si mesma, não encenando confiança, não anunciando nada, apenas ocupando a si mesma com a certeza estabelecida de alguém que sabe quem é. Sarah sentou-se do outro lado. Sarah colocou as mãos planas sobre a mesa. Sarah olhou para Mark com a mesma franqueza direta que havia caracterizado cada interação desde a noite da tempestade e disse, com uma voz que não era calorosa nem fria, mas simplesmente real, "Olá, Mark." "Sarah", disse Mark. "Obrigado por concordar com este formato."
A mediadora abriu a sessão com a linguagem processual de alguém percorrendo uma sequência familiar e eles trataram da conta, 22 minutos de trabalho limpo e eficiente, sem qualquer conflito, porque a equipe de Sarah havia preparado uma resolução equitativa e o advogado de Mark concordou com ela no local. Era, como descrito, quase simbólico. Um número pequeno, rapidamente resolvido, que exigia apenas assinatura. Mas então Catherine Briggs disse, enquanto recolhia os documentos assinados: há algo que qualquer um de vocês gostaria de dizer antes de encerrarmos. Este é o último processo formal entre vocês. Às vezes, as pessoas acham isso significativo. Houve um silêncio. Daniel Cross olhou para Sarah. Sarah olhou para Mark. Mark não havia preparado nada. Mark havia deliberadamente decidido não preparar nada, porque a versão de si mesmo que preparava discursos havia passado anos numa sala onde era o único público. Mark falou a partir do que realmente estava dentro de si. Quero dizer algo, disse Mark. E quero que você saiba que não espero nada em resposta. Não estou dizendo para obter algo. Mark fez uma pausa. Mark obrigou-se a olhar para Sarah diretamente da forma que tão raramente olhara para Sarah quando estavam juntos. Passei 7 anos com você e te tratei como cenário. Como se você fosse o ambiente da minha história em vez de uma pessoa nela. Via o que você me dava e nunca perguntei o que custava a você, o que você era ou quem você havia sido antes de eu chegar. A voz de Mark ficou firme. Custava algo a Mark mantê-la firme. Expulsei você da própria casa numa tempestade e achei que estava sendo finalmente decisivo. Entendo agora que estava sendo a pior versão de mim mesmo, aquela para a qual havia passado a vida inteira construindo sem saber. Sarah estava olhando para Mark. A expressão de Sarah havia mudado. Não quebrado, não com lágrimas, mas algo havia se movido nela. Um reconhecimento, talvez. A expressão particular de alguém que está ouvindo a verdade ser dita claramente pela primeira vez. Não digo isso para pedir perdão, Mark continuou. Não acho que ganhei o direito de pedir isso. Digo porque você merece ouvir dito claramente, sem estratégia, sem mim gerenciando como isso pousa. Mark parou. É isso. A sala ficou quieta por um momento. Então Sarah disse algo que Mark não havia antecipado. Não a deflexão composta do lobby. Não o fechamento profissional e limpo de uma mulher que já terminou de processar. Algo mais honesto do que qualquer um dos dois. Eu sabia quem você era quando me casei com você, disse Sarah. A voz de Sarah era quieta e clara. Não digo isso como acusação. Digo que via o padrão, a forma como você media tudo, toda a arquitetura de conquista que você havia construído para provar algo a si mesmo. Eu pensei, Sarah fez uma pausa. E pela primeira vez desde março, algo se movia no rosto de Sarah que tinha qualidade de vulnerabilidade genuína. Não fraqueza e a compostura de Sarah não se quebrou. Mas algo real chegou na sala que não havia estado no lobby nem em nenhuma das comunicações legais. Eu pensei que o amor seria suficiente para tornar a arquitetura desnecessária. Eu errei nisso. Essa é a minha parte. Mark encarou Sarah. Você não tem parte nisso, disse Mark. Tenho, disse Sarah simplesmente. Não as escolhas que você fez, essas são suas. Mas deixei você acreditar em coisas sobre a casa, sobre nossa vida, porque tinha medo de que se você entendesse o quadro completo, ficaria pelos motivos errados, ou se sentiria manipulado. Então retive coisas. E ao reter coisas, deixei uma lacuna crescer entre a verdade e o que você estava vivendo. Sarah encontrou os olhos de Mark com firmeza. Não digo isso para dividir a culpa. Digo porque é verdade e porque você acabou de me dizer a verdade claramente e acho que você merece o mesmo. Era o mais que Sarah havia dito a Mark numa única troca desde antes de tudo isso começar. A mediadora Catherine Briggs teve a graça profissional de ficar muito quieta. Mark sentiu algo percorrer ele que não era alívio nem tristeza, mas algo que continha ambos e era maior do que qualquer um dos dois. A sensação específica de duas pessoas finalmente ocupando a mesma sala honestamente, não para consertar nada, não para recuperar nada, mas apenas porque a verdade em si tem um peso e uma dignidade que merece estar presente mesmo quando chega tarde demais para mudar o final. Me desculpe, Sarah, disse Mark. Completamente sem condições. Sarah assentiu uma vez. Sei que está, disse Sarah. E então, com uma quietude que não estava fechando uma porta, mas reconhecendo que a porta já havia se fechado, fico feliz que você tenha chegado a isso. Eles assinaram o documento final. Daniel Cross recolheu as cópias. Catherine Briggs agradeceu a todos pelo profissionalismo. A coreografia processual da conclusão percorreu seus passos finais com a cortesia eficiente de um sistema projetado para trazer as coisas ao fim adequado.
Na porta, Sarah se virou. Sarah olhou para Mark uma última vez, não com a finalidade do lobby, não com a distância estudada dos meses de separação legal, com algo mais humano do que ambos. A empresa em que você entrou, disse Sarah. A firma de Ellen Strauss. Ela é boa. Construiu aquela prática do zero. Trabalho real, uma pausa. O fantasma de algo que não era exatamente um sorriso, mas estava na vizinhança. Você vai se sair melhor lá do que pensa. Mark a encarou. Você sabe sobre James e eu almoçamos às vezes, disse Sarah. Sempre fizemos. Você sabia disso. Mark não sabia disso. Mark percebeu com o peso completo e repentino que havia uma geografia inteira da vida de Sarah que Mark nunca havia mapeado, nunca havia perguntado, nunca havia sido curioso o suficiente para explorar. James. A reunião de conselho no 12. Os planos de reforma que Sarah aparentemente guardava havia anos. O fideicomisso estabelecido em 2003, alterado em 2009, governando uma propriedade de 12 milhões de dólares que Sarah havia carregado com a mesma discrição casual com que carregava tudo, porque Sarah nunca precisará que isso a definisse. Sarah saiu da sala de conferências. Mark ficou na porta e observou Sarah ir pelo corredor. E Mark entendeu finalmente completamente, sem qualquer arquitetura de ego restante no caminho, o que havia tido. Não a casa, não o sobrenome. Não a adjacência social a algo maior do que si mesmo. Mark havia tido uma pessoa. Uma real. Do tipo que é genuinamente raro. E Mark havia passado 7 anos olhando por cima do ombro de Sarah para o próprio reflexo. Mark voltou para o carro. Mark foi para o apartamento no Lincoln Park. Mark sentou-se na mesa de $400 e abriu o laptop e começou a rascunhar a primeira análise financeira real que havia produzido em meses, um artigo de estratégia para um cliente da firma no West Loop. Cuidadoso e honesto, completamente sem a performance da velha autoridade de Mark. Mark trabalhou até às 8 da noite. Mark jantou na própria mesa. Mark foi para a cama no próprio apartamento, numa cama que era sua, numa vida que era exatamente do tamanho que realmente era. E pela primeira vez desde março, Mark dormiu sem a arquitetura desmoronando ao redor dele no escuro. O artigo de estratégia que Mark entregou a Ellen Strauss numa sexta-feira de manhã em outubro tinha 14 páginas e não continha performance alguma. Foi isso que Ellen notou primeiro, antes da análise, antes das recomendações específicas, antes da lógica cuidadosa do quadro ajustado por risco que Mark havia construído do zero em 3 semanas de trabalho real. Ellen notou a ausência de performance. O artigo não se anunciava. Não posicionava Mark Reynolds como o autor em cada parágrafo, da forma que homens ambiciosos escrevem documentos ambiciosos, onde o trabalho é metade argumento e metade autobiografia. Era simplesmente preciso, honesto e mais útil do que qualquer coisa que a firma havia recebido de um novo consultor sênior em anos. Ellen chamou Mark ao escritório na segunda-feira. Ellen Strauss tinha 54 anos e havia construído a firma ao longo de 22 anos. De uma boutique de 2 consultores num andar sem elevador no River North a uma prática respeitada de 12 pessoas com uma lista de clientes que era menor do que a da Argrove e, consideravelmente mais leal. Ellen era o tipo de mulher que havia assistido homens suficientes encenar competência para ter desenvolvido uma sensibilidade quase clínica para a diferença entre a performance e a coisa em si. Ellen sentou-se diante de Mark com um artigo na mesa e disse sem rodeios: "Este é um trabalho excelente." "Obrigado", disse Mark. "Não excelente para uma primeira entrega. Não excelente dadas as circunstâncias. Excelente, ponto final." Ellen bateu no artigo. O argumento de reposicionamento no mercado emergente na página 9. "Quero levar isso à conta Brennan esta semana. Você está pronto para apresentar?" "Sim", disse Mark. "Bom." Ellen se recostou. "Quero te perguntar algo e quero que você responda honestamente, não da forma que acha que eu quero ouvir." "Certo." "O que mudou?" disse Ellen Strauss. "Entre o homem que estava na Argrove 18 meses atrás e o homem que escreveu este artigo. Algo mudou. Quero saber o quê?" Mark considerou a pergunta. A versão velha de Mark teria dado a Ellen uma resposta curada, algo sobre perspectiva e recalibração e o valor da adversidade. O tipo de linguagem que soa como discernimento, mas é na verdade armadura. Mark deu a resposta real: "Perdi tudo o que achava que possuía", disse Mark. "E ao perdê-lo, descobri quais partes eram realmente minhas para começar. As que eram minhas, a capacidade para trabalho real, a disciplina analítica, a disposição de olhar para algo honestamente, essas eu ainda tenho. As que não eram minhas." Mark fez uma pausa.
Não sinto falta delas da forma que esperava. Ellen olhou para Mark por um longo momento. Isso é difícil de aprender, disse Ellen. Sim, disse Mark. A maioria das pessoas não aprende, disse Ellen. Elas simplesmente encontram uma nova versão da mesma coisa para se agarrar. Ellen se levantou, o que significava que a conversa havia terminado da forma que as conversas no escritório de Ellen sempre terminavam, com eficiência sem cerimônia, com a confiança implícita de que as coisas importantes haviam sido ditas. Conta Brennan, quinta-feira às 14 horas. Esteja pronto. Mark estava pronto. A apresentação Brennan correu bem. Não do jeito teatral que o Mark EVP da Argrove teria definido como apresentação bem-sucedida, não com a sala visivelmente impressionada, não com elogios oferecidos como moeda. Correu bem da maneira mais quieta e durável que um trabalho real corre bem. Os clientes fizeram perguntas difíceis. Mark as respondeu honestamente, reconheceu duas áreas de incerteza genuína em vez de cobrir com linguagem confiante. E no final da reunião, o administrador sênior do fideicomisso da família Brennan disse, com a aprovação medida de alguém que já lidou com consultores financeiros suficientes para conhecer a diferença entre substância e papo de vendedor, era isso que estávamos procurando. Esse tipo de honestidade. Mark voltou ao escritório depois e sentou-se à própria mesa, uma mesa real agora, a sua própria, menor do que a da Argrove, e sentiu algo que reconhecia de muito tempo atrás. Diante das promoções e dos números de salário e da mansão em Lake Forest e das gravatas de seda e de toda a maquinaria elaborada de Sir Mark Reynolds, Mark sentiu a satisfação específica de ter feito o trabalho real bem feito, não a satisfação de ser visto fazendo, de realmente fazer. Mark percebeu, o mesmo sentimento que havia perseguido como bolsista na Northwestern, ficando acordado depois da meia-noite na biblioteca porque genuinamente amava o material, antes que o sucesso chegasse e lentamente substituísse o amor pela própria fome. Mark não havia sentido isso em anos. Mark não havia notado que havia sumido. Mark ligou para a mãe naquela noite. A apresentação correu bem, disse Mark quando Carol Reynolds atendeu. Me conte, disse a mãe de Mark. E Carol quis dizer isso, não como fórmula social, mas como um convite real. Mark contou a versão completa, a que tinha especificidades, a que exigia que Carol realmente acompanhasse o que Mark estava descrevendo. Carol fez duas perguntas inteligentes que o surpreenderam. Por que Mark havia passado tantos anos tratando a sabedoria da mesa da cozinha de Carol como categoricamente diferente do mundo profissional de Mark? Sentado com as perguntas de Carol agora, Mark entendeu que as categorias sempre haviam sido falsas. Você parece diferente, disse Carol quando Mark havia terminado. Me disseram isso, disse Mark. Diferente para melhor, disse Carol. Não mais fácil, mas melhor. Sim, Mark concordou. Você é feliz? Perguntou Carol. A franqueza da pergunta, a forma como Carol a fez sem se desculpar pelo quão simples soava, o pegou de surpresa por um momento. Mark pensou nisso honestamente. Ainda não, disse Mark. Mas acho que agora entendo o que a felicidade realmente exige, o que é mais do que eu sabia 6 meses atrás. Então parece progresso. Carol ficou quieta por um momento. Isso é suficiente, disse Carol. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Mark acreditou nela. Novembro chegou com o frio particular que Chicago faz melhor do que quase qualquer outro lugar. Não o frio dramático de uma cidade que ocasionalmente tem inverno, mas o frio ósseo e certo de um lugar que o leva a sério, onde o vento do lago tem opiniões genuínas, e as pessoas que vivem lá fizeram uma espécie de paz com serem testadas. Mark sempre havia sentido o inverno de Chicago como um inconveniente a ser gerenciado de dentro de prédios aquecidos e carros com motorista. Mark o sentia de forma diferente agora, caminhando para o trabalho a partir do apartamento no Lincoln Park, deixando ser o que era. Mark estava na firma no West Loop há 3 meses quando James ligou numa tarde de terça-feira com uma qualidade diferente na voz. Não o tom casual de check-in. Não a lealdade cuidadosa de um amigo gerenciando informações. Algo com mais peso. Preciso te contar algo, disse James. E quero que você ouça sem fazer nada com isso por enquanto. Apenas ouça. Mark largou a caneta. Pode falar. Victoria Lane saiu da Argrove na semana passada. Mark não esperava isso. Por quê? O conselho de revisão terminou a revisão secundária de conduta. Aparentemente a declaração de Victoria sobre a natureza do relacionamento de trabalho de vocês, a que Victoria submeteu em março, tinha algumas inconsistências com comunicações que surgiram durante a revisão. E-mails principalmente. Uma pausa.
A declaração de Vitória caracterizou as coisas como significativamente mais profissionais do que o registro suportava. Mark ficou quieto por um momento. Vitória foi embora. A partir de sexta-feira. Rescisão limpa, sem conclusões formais, mas os sócios deixaram claro que as conclusões estavam chegando. Outra pausa. Não estou te contando isso porque acho que você deve fazer algo com isso. Estou te contando porque você merece conhecer o quadro completo. Não vou fazer nada com isso, disse Mark. Eu sei, disse James. E então, com a franqueza de alguém que vinha carregando algo, Mark, ela estava usando você. Acho que você sabe disso. Acho que você sabia há algum tempo. Mas quero dizer claramente porque não disse quando importaria e fico com isso. A voz de James tinha algo cru que Mark não havia ouvido de James antes. Me desculpe por não ter dito. Quando vi o que estava acontecendo com você no ano passado, a forma como você estava mudando, a distância de Sarah, tudo, deveria ter dito algo. Me disse que não era da minha conta. É a desculpa de um covarde disfarçada de respeito. Você não poderia ter parado, disse Mark finalmente. Eu não estava num lugar para ouvir. Sei disso. Talvez, disse James. Mas deveria ter tentado. Você está tentando agora, disse Mark. Silêncio. Então James mais baixo. Como você está de verdade? De verdade, Mark pensou sobre isso. Estou construindo algo real pela primeira vez. É menor do que o que tinha. É inteiramente meu. Essas duas coisas parecem conectadas. Sim, disse James. Estão. Eles conversaram por mais 20 minutos sobre coisas ordinárias, o mercado, os filhos de James, um restaurante que havia aberto perto do escritório. Quando desligaram, Mark ficou por um momento com a notícia sobre Vitória, revirando sem a satisfação que esperava sentir e não sentia. O que Mark sentiu foi algo mais simples, a ausência específica de amargura. Mark havia esperado, se esse momento algum dia chegasse, sentir-se vindicado. Provado certo. A satisfação geométrica limpa da consequência chegando onde pertencia. Mark não sentiu nada disso. Mark sentiu apenas a confirmação quieta de que as ações têm peso, que as escolhas se acumulam, e que a contabilidade eventualmente chega para todos, incluindo Mark especialmente. Mark voltou ao trabalho. As semanas entre novembro e o ano novo passaram com a regularidade produtiva de um homem que encontrou o próprio ritmo real, em vez de executar o andamento de outra pessoa. Mark assumiu 3 novas contas de clientes na firma de Ellen, cada uma delas construída em indicações da família Brennan, que ao que parecia havia dito exatamente ao pessoal o que havia dito a Mark. É esse tipo de honestidade que estávamos procurando. Mark trabalhava com o envolvimento focado de alguém que redescobriu que o próprio trabalho é a coisa, não a altitude do palco em que é executado. Robert Galvin, na sessão de dezembro, perguntou a Mark, como você quer que os próximos 5 anos pareçam? Mark pensou sobre isso sem o velho impulso de responder em termos de cargo ou título ou compensação. Quero ser bom no que faço e honesto sobre o que não sei, disse Mark. Quero construir algo que seja verdadeiramente meu, não emprestado, não encenado. E quero, Mark parou. Continue, disse Robert Galvin. Quero ser o tipo de pessoa que alguém possa realmente conhecer, disse Mark. Não gerenciar. Conhecer. Mark fez uma pausa. Não era essa pessoa por muito tempo. Acho que poderia ser. Robert Galvin assentiu lentamente. O que isso exigiria? Ficar desconfortável, disse Mark. Não correr para a próxima versão da história quando a atual fica difícil. Realmente estar no cômodo em que estou. Mark olhou para Robert Galvin. Isso parece simples. As coisas simples, disse Robert Galvin, quase nunca são fáceis. O ano novo chegou. Mark levou a mãe para jantar em Rockford na véspera do ano novo. Dirigiu até lá por conta própria. Sem ocasião, sem anúncio. Simplesmente apareceu na porta de Carol às 6 da tarde com uma reserva num restaurante que Carol sempre havia querido experimentar. Carol abriu a porta e olhou para Mark por um longo momento com a expressão de uma mãe lendo algo no rosto do filho que Carol vinha esperando ver por anos. Você parece você mesmo, disse Carol. Estou trabalhando nisso, disse Mark. Jantaram por 3 horas e falaram sobre tudo, o pai de Mark, o jardim de Carol, o trabalho de Mark, uma viagem que Carol planejava para visitar a irmã em Tucson, a questão específica de se o Chicago Bears algum dia se resolveria, o que concluíram ser provavelmente irresolúvel no tempo de vida de qualquer um dos dois. Mark dirigiu de volta à meia-noite com as janelas abertas e o rádio ligado e o frio entrando pela janela e sentiu genuinamente sem performance, que o ano à sua frente era algo para o qual estava se movendo em vez de fugindo.
Foi em fevereiro, 14 meses depois da noite da tempestade, que aconteceu algo que Mark não havia antecipado e para o qual não estava preparado, e que seria, na contabilidade de sua vida, o momento mais importante de todo o aftermath. Mark recebeu um e-mail do escritório de Daniel Cross. Não adversarial, não legal, curto, profissional e completamente inesperado. A senhora Whitmore me pediu para encaminhar o documento em anexo. Nenhuma outra ação é necessária da sua parte. Mark ficou encarando o e-mail por um minuto completo antes de abrir o anexo. Era uma carta, manuscrita escaneada. 3 páginas na caligrafia limpa e sem pressa de Sarah, a mesma mão que Mark havia visto nos documentos de mediação, a mesma mão que havia assinado os papéis do divórcio, a mesma mão que havia deixado bilhetes no travesseiro de Mark numa vida que a esta altura parecia ter acontecido com uma pessoa diferente. Mark a leu na mesa do escritório no West Loop com a porta fechada, e Mark a leu 3 vezes, porque na primeira vez, não era capaz de receber tudo ao mesmo tempo. Sarah havia escrito, como Sarah dizia no início, não porque devia a Mark nem porque precisava de algo de Mark. Sarah havia escrito porque Sarah acreditava em dizer a coisa verdadeira e completa quando ainda havia a oportunidade de dizê-la, e porque a mediação havia aberto algo que Sarah não esperava, não uma reabertura do que havia terminado, mas o reconhecimento de que havia verdades ainda não ditas e que deixá-las não ditas tinha seu próprio custo. Sarah escreveu sobre os primeiros anos de Mark e Sarah juntos. A coisa específica que Sarah havia amado em Mark, não as conquistas, não a ambição, mas a versão de Mark que emergia às vezes tarde da noite, quando a performance caía. A forma como Mark falava dos pais sem perceber que estava sendo terno. A forma como Mark lia nas manhãs de domingo. A forma como Mark, 2 anos depois do casamento, havia ficado acordado até às 3 da manhã com o filho adolescente da vizinha que estava em crise, sentado à mesa da cozinha com o menino, conversando com aquele garoto com uma paciência e cuidado genuíno que havia surpreendido Sarah, comovido Sarah e lembrado Sarah porque Sarah havia escolhido Mark. Sarah escreveu sobre a distância, não como acusação, como um relato honesto. A solidão específica de estar na mesma casa que alguém que parou de olhar para você. A forma como Sarah havia tentado quietamente e depois menos quietamente alcançar Mark. A forma como Sarah havia eventualmente entendido que não poderia alcançar alguém que havia decidido, abaixo do nível do reconhecimento consciente, que já havia chegado a algum lugar em que Sarah não estava. Sarah escreveu, quero que você saiba que não acho que você seja um homem ruim. Acho que você era um homem que tinha medo de ser pequeno e construiu tantas coisas ao redor desse medo que eventualmente não conseguia ver além das paredes. Acho que o homem na mesa da cozinha às 3 da manhã com um adolescente assustado era a versão real de você. Acho que esse homem ainda está lá. Acho que pelo que James me contou e pelo que vi na sala de conferências em outubro, você está encontrando o caminho de volta até ele. Fico feliz com isso, genuinamente. Sarah escreveu sobre a casa. Sarah confirmou que Mark já sabia legalmente, mas acrescentou que Mark não sabia, que Sarah sempre havia pretendido contar o quadro completo a Mark. Que Sarah havia rascunhado a conversa várias vezes no primeiro ano do casamento de Mark e Sarah e havia recuado, com medo do que isso faria à dinâmica, com medo da coisa que Sarah havia descrito na mediação, de que Mark ficaria pelos motivos errados. Sarah escreveu, esse foi o meu fracasso de fé. Não em você, em nós. Deveria ter confiado que uma coisa real poderia suportar o peso de uma verdade real. Escolhi proteção em vez de honestidade, e essa escolha teve consequências. Isso é meu. Eu assumo. A última página era a mais curta. Sarah escreveu, estou bem. Estou fazendo o trabalho para o qual sempre fui feita. A fundação está ativa novamente. Financiamos 3 programas este ano pelos quais estou orgulhosa. A casa está cheia das coisas certas agora. Não estou sozinha. Quero que você também tenha o que quer, Mark. Não a versão que você estava encenando. A coisa real. A que é sua. Acho que você está chegando lá. Cuide-se. Só isso. Sarah não havia assinado com o nome de casada. Havia assinado Sarah Whitmore, o nome que Sarah sempre havia sido, o nome que Sarah carregaria para tudo para onde Sarah sempre havia estado indo. Mark ficou sentado à mesa com a carta nas mãos por muito tempo. Mark não chorou. Ou não exatamente. Algo aconteceu em seu rosto que estava na mesma região das lágrimas, mas era mais do que tristeza e menos do que alívio. A resposta física específica de uma pessoa recebendo a verdade plena e precisa de si mesma de alguém que a havia conhecido melhor do que Mark havia se conhecido a si mesmo, oferecida sem crueldade e sem suavidade,
apenas com a honestidade limpa e digna de alguém que não tem mais nada a proteger. Mark leu a parte sobre o adolescente 3 vezes. Mark havia quase esquecido aquela noite. Mark a lembrou agora com uma completude que o surpreendeu. O nome do garoto era Tyler. Tyler tinha 16 anos. Algo havia acontecido na escola, alguma crise do tipo que parece para um adolescente de 16 anos o fim de tudo. E Mark havia ficado com Tyler porque havia importado a Mark. Porque algo no medo específico de Tyler havia ressoado com algo na própria história de Mark. E Mark havia ficado acordado até as 3 porque o menino precisava que alguém ficasse. Sarah havia visto isso. Sarah havia guardado isso. Sarah havia o nomeado 14 meses depois do fim do casamento como evidência de quem Mark realmente era. Mark colocou a carta na gaveta da mesa, não numa pasta não processado e catalogado. Apenas na gaveta da forma que você guarda algo que quer poder alcançar quando precisar se lembrar de algo verdadeiro sobre si mesmo. Mark ligou para a mãe naquela noite, não para contar sobre a carta, ainda não. Apenas para ouvir a voz de Carol. Carol atendeu no segundo toque, e antes que Mark pudesse dizer qualquer coisa, Carol disse: "Estava pensando em você hoje." "Pensamentos bons?" perguntou Mark. "Sempre", disse Carol. Mark sorriu. Era do tipo real, o tipo que acontece antes que você decida sorrir. O tipo que significa algo. A primavera chegou a Chicago em março com um alívio particular que segue um inverno de Chicago, súbito, generoso, cheirando ao lago Michigan e a novos começos. Mark caminhou para o trabalho nela com o casaco aberto, porque o frio que restava era do tipo agradável, aquele que te lembra de que você está vivo sem te punir por notar. Mark estava 14 meses depois da noite da tempestade, um homem que havia perdido a casa que achava que era sua, o emprego que achava que o definia, a mulher que achava que o refletia e a versão de si mesmo que havia passado 39 anos construindo com a disciplina implacável de alguém fugindo de algo. Mark não havia substituído essas coisas por equivalentes. Mark havia substituído por coisas menores e mais verdadeiras. Um apartamento que era seu. Um trabalho que era seu. Uma prática de honestidade que ainda era imperfeita, ainda estava em andamento e ainda exigia esforço diário, mas era sua. Uma mãe que Mark ligava 2 vezes por semana. Um amigo que havia ganho o direito de dizer coisas difíceis e provado isso. Um terapeuta cujas perguntas haviam aberto cômodos em Mark que Mark não sabia que estavam trancados. Mark não havia substituído Sarah. Mark entendia com a clareza que vem do tipo de trabalho que Mark havia feito no último ano, que Sarah não era substituível. Não porque Sarah estava mitificada na memória de Mark, mas porque o que Sarah havia oferecido não era um produto disponível no mercado de pessoas. O que Sarah havia oferecido era conhecimento genuíno, a disposição de ver alguém completamente ficar. E o fato de que Mark não havia estado pronto para receber isso era a verdade definidora de quem Mark havia sido e o começo de quem Mark estava tentando se tornar. A fundação da família Whitmore, Mark havia descoberto por meio de um artigo numa publicação de filantropia de Chicago que James havia encaminhado sem comentário, acabará de anunciar uma iniciativa de $7 milhões para a educação infantil em comunidades carentes no condado de Cook. Sarah estava listada como diretora executiva da fundação. A fotografia de Sarah acompanhava o artigo, profissional, sem ostentação, exatamente como Sarah. Sarah estava sorrindo da forma como sorria quando não estava encenando nada. Mark leu o artigo uma vez. Mark não enviou uma mensagem. Mark não entrou em contato por nenhum canal. Mark simplesmente notou com reconhecimento completo e sem drama de um homem que aprendeu a diferença entre conexão e interferência, que Sarah estava fazendo o que Sarah sempre havia sido construída para fazer. Que o trabalho que Sarah estava fazendo era real e significativo e inteiramente consistente com quem Sarah sempre havia sido, com ou sem a presença de Mark como testemunha. Mark fechou a aba do navegador e voltou ao próprio trabalho. Naquela tarde, Ellen Strauss bateu na porta aberta do escritório de Mark. Ellen nunca marcava consultas para as coisas que importavam em uma qualidade que Mark havia aprendido a apreciar profundamente. "Quero conversar com você sobre uma trilha de parceria." Mark olhou para cima da mesa. "Temos estado construindo em direção a essa conversa desde outubro", disse Ellen, sentando-se na cadeira diante de Mark com a facilidade de alguém que já tomou uma decisão e agora está entregando. As indicações Brennan, o trabalho na reestruturação Henderson, a conta Okafor, você construiu confiança real aqui em 8 meses, o que é mais rápido do que qualquer pessoa que trouxemos a esse nível. Ellen olhou para Mark firmemente. "Quero saber se você está nisso a longo prazo."
Não o título, não me importa particularmente com o título. Me importa se é aqui que você está realmente se apontando. Mark sustentou o olhar de Ellen. Sim, disse Mark. É aqui que estou me apontando. Por quê? Perguntou Ellen. E não me diga que é sobre a qualidade do trabalho ou os relacionamentos com clientes. Isso é verdade, mas não é a resposta. Por que aqui? Mark pensou por um momento. Porque o que você construiu aqui é real, disse Mark. Porque o alicerce disso é honestidade e relacionamentos de longo prazo e serviço real aos clientes, em vez da performance de serviço. Porque passei muito tempo confundindo o tamanho do palco com a qualidade do trabalho, e não consigo mais fazer essa confusão. Não quero. Mark fez uma pausa. E porque tenho uma habilidade específica que passei anos usando pelos motivos errados, e gostaria de passar os próximos 20 anos usando pelos motivos certos. Ellen Strauss ficou quieta por um momento. Então Ellen assentiu uma vez com a finalidade brusca de uma mulher que reconhece uma resposta direta quando a ouve. Bom, disse Ellen. Ellen se levantou. Teremos a conversa de parceria formalmente em junho. Certifique-se de que a análise Okafor esteja pronta até o dia 15. Ellen saiu. Mark se virou de volta para a mesa. Do lado de fora da janela, Chicago estava fazendo o que Chicago faz na primavera? Sendo barulhenta e viva e completamente indiferente a qualquer história individual se desenrolando dentro dela. Da forma que as grandes cidades são. Da forma que a vida é. Da forma que a verdade é. A verdade não faz pausa para o seu acerto de contas. Não suaviza a consequência. Não reescreve o final porque você finalmente entendeu a lição. A vida simplesmente continua. E oferece a você, e se você estiver prestando atenção, se você tiver feito o trabalho de se tornar alguém capaz de recebê-la. O próximo momento real. Mark Reynolds tinha 40 anos. Tinha um apartamento de 40 metros quadrados. Genuinamente possuía uma mesa de $400 que havia escolhido por conta própria. Uma gaveta que guardava uma carta da pessoa mais verdadeira que havia conhecido. Uma mãe que dizia sempre, quando Mark perguntava se Carol estava tendo pensamentos bons. Um amigo que finalmente havia dito a coisa difícil. E uma conversa de parceria agendada para junho. Mark não tinha nenhuma das coisas diante das quais havia ficado parado um dia no espelho do banheiro para provar a si mesmo. Mark tinha algo que não podia ser tirado por documentos de fideicomisso, revisões de empresas ou os cálculos frios de uma pessoa que havia decidido que Mark não era mais útil. Mark tinha a verdade de si mesmo, chegada por meio dos destroços de tudo que era falso. E isso finalmente completamente sem a permissão de ninguém e sem precisar da aprovação de ninguém. Era inteiramente seu.